Bom dia, tarde, noite ou madrugada, ao que for. Eu sou Stanato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de estilo criativo e mercado editorial. Hoje estamos aqui com a Carolina Mancini, autora de Nihil. Boas-vindas, Carol. Obrigada mais uma vez. Isso aí, sou a Carol Mancini, sou escritora, ilustradora, professora de arte, falo pelos cotovelos também, acho que vai ser um papo bem bacana. Uma honra ter você aqui. Até porque, para falar de terror, acho que você é, com certeza, uma das melhores autoras da atualidade para a gente bater esse papo. Então, começando assim, e senhoras e senhores que estão aqui na live, né? Essa aqui é uma live e um podcast. Quem fizer perguntas, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta, de preferência ligada, né, ao bate-papo, estaremos de olho no chat para estar também respondendo, tá? Quem quiser perguntar bobeira, a gente responde bobeira rápido, né? Quem quiser perguntar do assunto em questão, a gente dá uma atençãozinha maior, tá bom? Então, Carolina, conta pra gente como que o terror entrou na sua vida? Como que você passou a gostar do terror? Como é que foi esses primeiros contatos? Quando foi que você percebeu que você se amarra nessa parada? Tem uma lembrança, uma memória muito, muito bacana, que assim, eu lembro que eu era muito pequenininha, assim, coisas de 4, 5 anos de idade, e a minha avó, ela é aquela típica, faleceu, aquela típica matriarca, assim, italiana, que a família inteira ia lá para se reunir nos domingos. E aí o pessoal adulto tava na sala assistindo um filme de terror, e as crianças brincando do lado de fora, né? E aí eu ouvia aquilo tudo, o pessoal com a janela fechada e tal, e aí eu abri a porta e me enfiei, assim, na sala e sentei no tapete para ver. Aí o pessoal, não, sai daí, aí eu fiquei. E eu lembro de só que assim, eu fiquei porque eu queria provar que eu era corajosa, assim, né? Era uma criança muito birrenta, falei, vou provar que eu aguento. E aí eu lembro de uma cena que eu nunca consegui descobrir que filme é esse, mas que o vilão X, monstro, demônio, sei lá, enfiava a mão no peito do outro cara e arrancava o coração. Aquilo me deixou, assim, petrificada, porém, eu adorei a reação das pessoas, sabe? Assim, o pessoal, eu falei, isso é muito legal, assim. E aí, essa memória ficou muito forte comigo, e eu cresci gostando de assustar. Então, assim, eu passei muitos anos de cama, fiz várias cirurgias, né, de reconstrução óssea e tal, e meus primos, os amiguinhos da rua iam em casa, e eu brincava de contar histórias de terror, assim. Pedia pro pessoal tampar a janela com um cobertor pra ficar escuro, acendia uma lanterna. Depois, com o tempo, assim, as histórias que eu contava viravam peças, a gente pegava a bexiga pra estourar e dar susto em todo mundo. Então, o terror veio junto com esse gosto de fazer as pessoas sentirem medo. Né? E aí, quando eu comecei a escrever terror, não deu pra ser de outra maneira. Eu fui picada bem cedinho aí pelo mosquitinho do terror. Que peculiar essa história, a história mais peculiar que eu já ouvi na minha vida, porque eu, quando era criança, eu morria de medo de Fred Krueger, de Brinquedo Assassino, Jason, e eu fui tomar, eu confesso aqui, eu fui tomar gosto do terror depois de Dar Mãos, sabe? Agora, criança, assim, morria de medo. Adolescente achava legal, mas nunca procurei muito, né? Até é o seguinte, o interessante que você falou que você teve um momento que te fascinou, né? A cena de Mortal Kombat, do monstro arrancando o coração do Só pode outro. ser isso. Né? Então... Foi. Né? Então, eu particularmente, assim, também, quando eu via quando adolescente, eu acho que eu via muito terror bobo, sabe? Acho que coisa bem caseira, bem aqueles remakes da Massacre Serra Elétrica, né? Eu adoro. Eu nunca assisti o Massacre Serra Elétrica original. Você assistiu o primeiro? Não, o primeiro não. Eu quero assistir o primeiro original. Não lembro mais. Eu acho que sim, acho que ele tem uma experiência muito válida desse filme hoje, porque eu li sobre como que ele foi feito. Foi perrengue daquele filme, né? Mas o remake sabe, é filme de terror americano, né? Então é muito 880 também, né? Mas aí quando eu comecei a gostar de terror com videogame. Que jogos de videogame que eu comecei a gostar, né? E aí que eu comecei a ter interesse, comecei a ver, né? Até onde que vai, né? O terror.
né? Mas aí isso foi, sinceramente, já barbado já, né? Mas é engraçado que o terror... porque me perguntam já, por que você gosta de terror? E, tipo, sei lá, a história é boa. É isso que eu penso, não, as histórias são boas, é isso que importa, as histórias são interessantes. Não importa ter um demônio por cima da pessoa, não. Pode ser algo bom, pode ser algo tosco, depende da abordagem, como qualquer coisa na vida, né? E eu vejo isso também na reação das pessoas também. Ver terror em companhia é legal, jogar jogos de terror em companhia é legal. Conta alguma história de você assustando as pessoas quando você estava contando suas histórias. Olha, eu acho que o mais bacana, assim, não era nem só a história em si, né? Mas era que eu tinha alguns primos mais novos. E aí, como tem essa questão da matriarca da família italiana, era todo mundo muito junto, assim. E depois, assim, a história passava, mas ninguém dormia depois. E aí, porque a Carol contou a história, tal, de terror. Então, eu acho que essas coisas estavam sempre ligadas. Gostava de pedir para alugar os filmes de terror para ver com os primos do terror com o pessoal. E eu lembro na adolescência já, a gente fazia encontro para assistir filme, né? Então reunia ali 15, 20 pessoas da mesma sala, ali, 8ª série, pra assistir filme de terror. E, tipo, o filme tinha que ser O Exorcista, né? Então, tipo, e tinha que ser na minha casa, assim. Então, o pessoal chegava pra ver o filme e já tinha toda essa preparação, né? Você tinha que fingir que era meia-noite, assim. E aí, como era... Ritual, literalmente. Sim, tinha que ter o ritual, né? E ninguém podia sair no meio ali do filme. Tinha que aguentar ali até o final. E aí, a gente já pegando gosto pela coisa, de fazer esses encontros, assim... E aí, quando às vezes tinha um grupo menorzinho, tava na casa de uma amiga, aí tinha uma galera menor, assim, eram umas 6 pessoas só. E tinha uma porta de vidro, né? E a gente assistindo o filme, aí eu olhava assim pra porta. Mas você tem um cachorro? Tipo, não tem cachorro. Então, eu acho que o que eu curto mesmo no terror é essa suspensão da realidade. Quando você fala assim... Pera, será que nesse momento a realidade virou o sobrenatural? Virou essa coisa que me faz dar medo? Tanto que eu nunca curti muito filme de serial killer, por exemplo, essas coisas. Porque, sei lá, né, ser humano já a gente já sabe, já tá aí, já é uma coisa que, não sei, não me desperta esse gosto, né? A não ser, é claro, quando a gente faz ao contrário, que a gente usa o monstro como uma metáfora do ser humano. Aí eu acho genial. Eu já uma história, vamos de terror, tava com meu irmão e um amigo no quarto do meu irmão, jogando PlayStation 2, num jogo chamado Siren. Já ouviu falar? Conhece? Não, acho que o Siren é um jogo que a descrição dele é a seguinte: enquanto os jogos mais populares, como Resident Evil, Silent Hill, eles te dão pouco recurso para você sobreviver, esse jogo não te dá recurso. E você tem que sobreviver. Então essa que é a pegada. E é um jogo assim, que ele é heavy metal. Assim, é o jogo para quem gosta de terror e dá um passo acima do comum. E no quarto do meu irmão tem uma porta de acrílico, que é fosco, né? Então você vê sombra ao redor, né? Aí tava meu amigo jogando, travado, né? E o meu irmão se levantou e olhou a cara dele de vou fazer merda. Ele se levantou olhando. E eu pesquei o olhar dele. Aí eu falei, vai sacanear. Aí eu fiquei atento, né? Aí beleza, ele saiu do quarto, como quem não quer nada. Ele foi pra sala, onde tinha acrílico, e deu um tapão, um porradão. E me deu a mão. Aí ele ficou a mão dele assim, no acrílico, aí tirou a jogadinha assim a mão. Caraca, o moleque quase se cagou. Ele deu um pulo muito alto. Porra, não! Eu caí na carada, né? Que eu saquei que ele queria fazer a merda. Se não, eu teria morrado junto. Scooby-Doo, né? Um como o outro, que ia ser. Conta pra gente também como é que foi as suas primeiras escritas. Você tinha essa coisa de ver filme com a família, de ver filme com os amigos, gostava de contar histórias de terror. E como que você começou a escrever? Como que você foi se tornando escritora? Eu comecei a curtir, assim, essa questão de colocar as ideias no papel, acho que com a maioria de nós, lá no começo da adolescência, né, 13, 14 anos, a gente sempre começa a maioria das vezes começa a rabiscar alguma coisa, né? E aí eu já comecei escrevendo tinha uma predileção, assim, por criar cenas mais sombrias, por colocar histórias em cemitérios, muita coisa com fantasma, assim. Eu curti essa experiência de
de colocar essas histórias que eu já contava pra galera, comecei a escrever. Foi uma época também que a questão do gótico estava muito forte, né? Então, assim, a gente ouvia muita música gótica e aí lia muito Edgar Allan Poe, assim, tipo, lia várias e várias vezes os contos de Edgar Allan Poe. E então acho que as coisas meio que surgiram junto, né? Às vezes uma música dava uma ideia pra gente escrever, pra colocar no papel. E aí eu mantive essa vontade de escrever. E aí depois nos blogs, né? Comecei a escrever em blog, escrevia muito blog de terror. E aí em 2010 eu comecei a publicar e já comecei a publicar terror de uma vez, assim. Ou então fantasia sombria, não passei por outras áreas. Pra gente, quem? Você e as vozes na sua cabeça? Você sobre essa tinha um grupo de escritores? Ou é modo de falar, gente, de geral? Não, tinha algumas amigas que gostavam de escrever também, né? Que a gente colocava música gótica, bebia vinho escondida, né? E fazia essas coisas. Então tinha um grupinho ali, mas só eu enveredei de verdade, assim. Tipo, para as meninas acabou sendo uma coisa mais da adolescência, escrever ali, viver aquele momento. E eu continuei mesmo. Eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer. Quero continuar escrevendo. Olha, eu acho super saudável beber vinho, escrever contos de terror na adolescência. Eu tava fazendo coisa muito pior. Eu tava bebendo vinho na rua mesmo. Eu tava sendo carregado por alguém nessa época. Tem um meme, parece assim, que é... queria ter te conhecido antes. Aí eu antes. É o cara, tipo, bêbado, desmaiado, assim, no canto. Então, eu tive essa fase na minha vida, particularmente. Não era assim, todo dia. Mas, juventude. Mas isso é uma coisa que eu sou curioso sobre... Vou botar agora no assunto sério. Né? É curioso falar isso, né? De como que você escreveu com um grupo, né? Mas você, hoje em dia, é escritora, né? E mantém isso como parte da sua carreira, como sua profissão também. Porque acho que as pessoas criativas são assim, né? Porque eu também tive meus amigos tipo RPGistas, meus amigos gamers, né? E da galera, eu tenho um amigo meu, que ele é o Myron Luz. Ele é game designer até hoje. Ele trabalha fazendo jogos. Ele vai ter uma stream de RPG amanhã. Inclusive, ele está streamando RPG com o Marcos Castro, que é o pessoal aquele pessoal dele do Não Pode Rir. Eles estão jogando RPG no Twitch com a Guilda dos Goblins, que é o nome da campanha que eles estão jogando. Né? Então, é o meu amigo que também é nerdão que nem eu, também trabalha com nerdice que nem eu, né? E eu, escritor, né? Basicamente. Então é curioso a gente ver isso, né? Que como que a nerdice se perpetua, né? Nos nossos corações. E você sempre escreveu terror e fantasia sombria. Você escreveu, mas como é que foi essa fase dos blogs? Como que você decidiu publicar em um blog que você escrevia? Como é que foi essa experiência? Assim que a gente teve acesso à internet em casa, né? Que eu e meus pais compramos computador e tudo. Vamos dizer que era uma época que a internet não era tanto assim ligada em rede social, né? Que a gente tinha ali. Formato. Era só mato mesmo. Tinha o quê? Eu entrei, já nem era mais ICQ, era o MSN, né? E tinha o Orkut, assim. É verdade. Dava pra pessoa saber que música você tava ouvindo, era divertidíssimo. E não tinha como te ignorar, você não respondeu, você fazia a tela tremer da pessoa. É verdade. Não tinha vácuo naquela época, né? Hoje em dia, a pessoa esquece de responder, antigamente não tinha isso, não. A gente fala que o Orkut era bem melhor porque hoje em dia é indireta. Naquela época era depoimento que você deixava para as pessoas, né? Era outra vida. Mas, então, assim, não tinha muito você fazer, né, na internet. Assim. Você conversava ali com meia dúzia de pessoas, lia lá as postagens. E aí tinha muito blog na época, de tudo quanto é assunto, né? Você fazia ali o seu login, a sua senha, você cuidava do seu blog. E aí falou assim, bom, então eu vou pegar esses textos que eu já tenho, né, que eu já escrevia, vou reler e vou começar a alimentar para poder trocar com outras pessoas. Porque assim, aí quando a gente já começa a trabalhar, né, vai para os 18, 19 anos, a galera vai seguindo seu rumo. Então não tinha mais aquele grupo ali pra gente ficar trocando, para ler a história do outro e tal. Então eu senti essa necessidade de mostrar para outras pessoas e receber comentários e ler de outras pessoas, né? Então essa era a experiência de montar o blog e torcer para alguém comentar, né? Enfim, era uma experiência bem legal. E aí foi quando eu falei assim, as pessoas
estão falando bem, aí elas estão gostando, né, do que eu escrevo. Às vezes vinha comentários de gente desconhecida também, que achava o blog e comentava. Então, acho que essa experiência de publicar na internet como hoje acho que é um pouco o Wattpad, né? É uma forma de você colocar sua cara a tapa e ver se é isso que você quer fazer mesmo, se o pessoal vai curtir o que você escreve, ou que grandes merdas você tá fazendo e tem que arrumar, né? Então, essa experiência do blog e de montar todo o visual, né? Era uma coisa bem, bem gostosa, assim, de fazer. E se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não começaria a publicar mesmo com editoras, nada disso. E como veio que você chegou à conclusão de que você é uma escritora? Que eu sei lá, suponho que é aquele momento, né, do Rei Arthur tirar a espada da pedra, né? Aquele momento da pessoa na chuva gritando. É um momento catártico, né? Você chegar a essa conclusão, tomar essa decisão, né? Eu suponho, para mim, particularmente foi foda, suponho que também seja das pessoas. Como é que foi para você? Você, quando percebeu, você se deu conta que era escritora ou você decidiu, vou fazer isso aqui para sempre? Como é que foi? Eu acho que eu me dei conta mesmo, porque quando eu lancei o meu primeiro livro solo, né, que é o Dias de Chuva, que é uma fantasia urbana, com influências de mitologia indígena e tudo mais, assim, eu tinha a ideia de publicar alguns contos góticos e de terror. Fui vetada, assim, meu leitor beta me detonou. Tipo, foi muito bom, porque eu não publiquei, né? Mas tinha essa história aí para ser encaminhada. E aí, assim, eu trabalhava tarde, já dava aula de tarde. E aí eu falei, eu vou acordar todo dia, 10, 15 para 6 da manhã, e eu vou sentar no computador, eu vou escrever até a hora de trabalhar, né? E isso, assim, todos os dias. E aí você deixa de ver as pessoas, você deixa de sair para almoçar, você deixa de fazer outras coisas, né? Quantas vezes a gente recusou o convite porque você tem ali o objetivo de terminar aquele livro e aquilo ali é importante para você quer contar aquela história. Então eu fiquei muito tempo nesse processo aí de terminar de escrever e mandar para leitor beta e arrumar de novo, e aí mandar para a editora mandar você arrumar de novo, e manda, né, todo esse processo aí de revisão. E aí publiquei. E aí quando eu publiquei e recebi as devolutivas, né, do Dias de Chuva, eu falei, mano, é isso, sabe? É isso aí que eu tenho que fazer. Porque eu me sentia bem, apesar de todo o trabalho, eu me sentia muito bem escrevendo, que eu acho que isso é uma coisa importante. Você se sente bem fazendo a sua tarefa de escrever, de revisar, de pesquisar. E eu também me senti muito bem, é claro, com os comentários, né? E aí eu falei assim, agora eu vou continuar fazendo isso. Porque essa é uma parte muito importante da minha vida. As duas coisas, o ato de escrever e o ato de publicar, que são coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, porque eu queria publicar um livro, tá? Eu falei assim, então você tem que pensar numa coisa, você quer publicar um livro ou você quer ser um escritor? São coisas totalmente diferentes, né? Você pode fazer um livro sobre suas memórias, pode fazer um livro com uma pessoa que você gosta muito e você vai publicar. De alguma forma, você consegue essa publicação. Mas ser um escritor demanda estudo, demanda tempo e demanda gostar de escrever. Demanda gostar de escrever essa história, né? E de fazer pesquisa e tudo mais. Esse é curioso. Eu suponho, é uma observação empírica minha, que hoje em dia tem pessoas querendo ser escritor, escritora, uma vibe meio quem quer ser jogador de futebol, quem quer ser ator de Hollywood, sabe? Quem quer ser músico e tocar no Rock in Rio, sabe? E faz parte, porque, sabe, é muito comum pessoas se imaginarem em cima de um palco, sabe? Você tá tomando banho, você canta no banho, você se imagina no Rock in Rio, né? De jogar no futebol sonhando pra seleção, o que é irado, né? O que é totalmente diferente de ser uma carreira, né? Eu toquei bateria quando era garoto, e era engraçado ver, né, a conversa com os professores, né? Tem um professor meu que eu acho que isso me ajudou muito a entender a mente do artista, né? Ele falou, Bernardo, você vai ver aí mais cedo ou mais tarde que papo de banda é papo de garoto. Adulto tem trabalho, sabe? Você vai ver que a sua música é você. Foi quando isso abriu minha mente, porque na minha visão ser músico era almejar o Rock in Rio, né? Era querer estar no Faustão, querer estar nessa vibe. E eu vi que não, que ser músico é ser uma porrada de coisa, né? E eu conheci
tive professores, um era professor baterista freelancer, tocava pra Kelly Key, não tinha nada a ver com entrar na Kelly Key, mas ele trabalhava e tocava. Teve outro que tinha estúdio, né, e todos davam aula. Então eu vi isso, cara, ser professor é isso. Ser artista é isso, e ser escritor também, né? Então isso ajuda muito a acontecer essas coisas, como você falou, né? Você quer ser escritor ou escritora, quer publicar um livro, né? Tem muita gente que desiste. Eu acho lamentável muita gente desistir, sabe? Eu acho que talvez se a gente informasse melhor as pessoas, teria menos desistências. Acho que teria tanta desistência prévia, pessoas de olhar e falar, não quero essa porra pra mim não, né? Mas teria gente que, em vez de se sentir um fracasso por causa das dificuldades naturais do caminho, não iriam desistir. Que é difícil, tipo, é muito obstáculo, é muito difícil, né? São muitos dificuldades. Você teve alguma surpresa? Teve alguma coisa, assim, da carreira literária, do mercado editorial, do mercado literário, que te surpreendeu nesse processo? Que você não esperava que fosse daquele jeito e foi um baque para você? Uma coisa, assim, negativa, você diz? Que foi um susto, assim? Um aprendizado. Não sei se negativo, mas algo que, tipo, uma surpresa te ensinou muito. O preço das gráficas é uma coisa que me pega de surpresa sempre. Porque, assim, a gente... Eu nunca achei que escrevendo ia ganhar dinheiro, até porque, como eu tenho uma formação anterior que é de atriz, assim, eu já nunca não me iludi com a questão do meio artístico, sabe? Assim, para mim sempre esteve muito claro que o trabalho de um artista é uma coisa e as pessoas são estrelas, são outra coisa. Às vezes dá certo você ser os dois, mas é uma minoria, né, que consegue ser as duas coisas. Enfim, por N coisas, né? Porque a arte em si precisaria de muito mais incentivo de políticas públicas, né? Os países que realmente têm uma arte que funciona têm muito incentivo de políticas públicas, porque a arte é uma coisa inerente para a nossa vida, para a nossa existência, né? É quase saúde pública. Então, realmente falta um pouco disso. A cultura, isso. Então, falta isso. Então, assim, isso não me surpreendia. Mas eu achava que na hora de você vender um livro, né, depois que a livraria recebe a parte da livraria por conta de logística e tudo, as pessoas envolvidas no processo seriam minimamente pagas, né? E aí, assim, a gente não tem isso ainda, porque a gente tem uma questão muito complicada com gráficas e com o produto que é o papel. Isso é uma coisa que me assustou. Eu sei que é muito técnico isso que eu tô falando, mas como a gente aqui, e você no Mochileiros fala muito para escritor, né, e nessa pegada da gente falar mesmo como são as coisas, papel é muito caro, né? Então a impressão se torna cara. E aí, por exemplo, o Cid estava falando esses dias, né? Que essa questão da alta do dólar, o papel tá indo para fora, porque é muito mais vantajoso que as fábricas vendam em dólar, né? E aí o que sobra aqui fica extremamente caro, assim como acontece com a carne, com o feijão, com o arroz, né? Então isso é assustador quando a gente pensa assim. Eu digo que é assustador porque agora, quando eu vou começar um livro novo, eu falo assim, eu acho que eu vou escrever menos. Sim. Porque você fala assim, porque o meu produto vai ficar caro para eu vender para uma pessoa que não me conhece, né? Então eu tenho que escrever menos. Isso afeta o mercado editorial de uma maneira muito grotesca. Já estava ruim antes da alta do dólar, né? E piorou. A gente teve, quer dizer, dólar em alta sempre teve e hoje está mais do que nunca. Mas quando a gente teve, por exemplo, a crise do mercado livreiro, que foi quando começou a fechar Saraiva, começou a fechar Cultura, etc., teve uma questão de que, não sei se você soube, mas o efeito dominó foi tão longe que afetou o mercado de revista. E por causa do livro. E foi um efeito dominó total, né? E aí uma curiosidade para quem está ouvindo, né? Tem muitos editores que preferem o livro curto, tá? A editora não querem muito marketing. Para quem é autor estreante, sinceramente, ser marketing é suicídio, porque o seu livro vai sair quase R$100 a unidade, e quem é que vai dar R$100 num autor desconhecido? Quem é que dá R$100 num produto desconhecido, né? Mas eu acho que a questão das editoras também é a seguinte: quando você tem um livro menor, você consegue botar mais unidades no caminhão para transportar. Então é mais lucro, é mais jogo. É melhor a editora enviar vários livros, mais que sejam mais baratinhos, mas o preço acaba ficando em conta. É vantajoso
automaticamente. Então, eles preferem livros menores para poder distribuir mais fácil e lucrar mais, enquanto um livro maior, para ser transportado, iria afetar. Isso é muito louco, e isso afeta pra caramba. Isso afeta tudo, sabe? É toda uma cadeia de produção que isso afeta. E isso em muitos pontos. Tipo, quem recebe livro em casa, como nós, autores independentes e pequenos, nós temos a nossa demanda de livro em casa, a gente paga para o livro vir para nossa casa, a gente esquece disso, né? A gente não bota a gente só se dá conta do nível de matemática quando a gente faz. Então, para transportar o livro para nossa casa, a gente paga pelo frete da coisa. Ou aceita o prejuízo, ou vende esse livro por caro. E vender livro caro também é prejuízo. Então, é delicado. É um malabarismo muito delicado essa carreira de escritor. Eu acho que se eu fosse começar hoje, o que eu fiz a 2016, que foi a minha primeira publicação, né? Eu não me arrependo da minha publicação nem um pouco, o trabalho ficou muito bom. Claro que hoje eu escrevo melhor, então eu arrumaria algumas coisas, né? Porque o objetivo é a gente sempre melhorar. Mas eu teria feito algo menor, porque assim, para quando você vai numa feira, você ter um livro mais em conta para você vender numa feira literária, para alguém conhecer o seu trabalho, para, a partir dele, quem sabe buscar o seu exemplar de 300 páginas, né? Então, sei lá, se a gente fosse pensar assim, não leve o choque que eu levei, faça um livrinho menor, principalmente quando acabar a pandemia, que a gente vai ter todo mundo vacinado, que vão voltar às feiras, para você ter ali alguma coisa bacana, com preço legal, para você oferecer para o seu público e aí conseguir leitores. Acho que é um conselho que eu queria ter ouvido. Uma tática interessante, que muitos não escutam, mas é uma tática que eu acho que em tudo dá certo. Diga uns comentários, o X Marquette falou aqui, o Massacre da Serra Elétrica, do Toby Hooper, de 74, é uma referência ótima, vale a pena ver. Eu acho que vale a pena ver assim, no mínimo, pelo fator curiosidade. Eu vou assistir, não sei se eu vou gostar, mas eu acho que é pelo fator assim, cultural, né, para agregar a nossa cultura. O Rafael Salles perguntou aqui. Perguntinha aqui. Teve uma experiência pessoal, vivência que inspirou o Nihil? Ou algum trecho específico da história? Alguma experiência pessoal? Muitas, né? Bom, eu comecei a escrever o Nihil, eu estava na adolescência ainda, com uma espera por uma nova cirurgia, né? Então, eu comecei a operar com 7 anos de idade, essas reconstruções ósseas no fêmur, e aí eu estava nessa idade que tinha que esperar um pouco para fazer mais uma tal. E aí eu comecei a escrever sobre essa ideia das pessoas trancadas em casa, sem poder sair. Isso depois foi pro blog, né? E aí no blog o pessoal começou a comentar que poderia virar um livro, mas eu não sentia que eu estava preparada para fazer aquilo, né? Sei lá, de vez em quando a gente tem umas intuições, né? Alguém canta alguma coisa assim no nosso ouvido, uma visagem faz um assobio. E aí eu falei, não vou fazer agora, e fiz os Dias de Chuva. E aí quando eu voltei, falei assim, não, agora eu vou encarar esse livro, eu fui criando então essas narrativas dessas pessoas todas trancadas dentro de suas casas sem poder sair para nada. E se elas saíssem, algo terrível acontecia. Elas poderiam não voltar ou voltar sem uma parte do corpo. Tem até um dos trechos, né, que um rapaz consegue voltar, só que ele tá sem uma perna e sem um braço. E aí o irmão tem que colocar ele na banheira para ver o quanto que ele vai sobreviver. Não tem médicos, não tem energia elétrica, não tem água encanada, né? O caos que tomou conta de tudo, do mundo inteiro, nessa história. E aí eu publiquei e não tinha me dado conta de que, na verdade, eu estava falando sobre a minha incapacidade de sair, né? Porque são coisas que a gente só descobre fazendo terapia. Mas brincadeiras à parte... Sobre o risco de sair e voltar sem parte de você, né? Sim, e do risco que o lado de fora, né, me oferecia. Então, o Nihil, ele dialoga diretamente com essa experiência de ficar em casa. De ficar isolado em casa, sem poder sair. Por mais que eu tivesse amigos, eu tivesse família. Mas tem uma outra questão também, que são alguns estudos de terror que falam sobre isso, que o primeiro terror que a gente sente é a nossa incapacidade de lidar com o próprio corpo, né? É não ter controle nem do próprio corpo. Então, que louco. E se a gente parar pra pensar, o que é a paralisia do sono? Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei.
né? Que é E foi inspiração para muita coisa na humanidade. Muita coisa. Então, a gente não ter controle sobre o nosso corpo é uma das primeiras coisas que nos aterroriza. E aí, depois eu junto a esse terror de não ter controle sobre a nossa mente, né? Vovó já dizia, mente vazia é a oficina do diabo. Então, o que a gente é capaz de fazer ou de pensar quando a gente está nesse vazio, né? E como a gente se revela, né? Tipo esse espelho que é quando a gente tá com essa mente esvaziada ou tá no desespero, assim. Então, enfim, Nihil vem de todas essas experiências, mas não é sobre mim. Porque aí, assim, né, a gente observa pessoas, a gente vê coisas, a gente estuda, e aí a partir desses estudos, né, de ver muitas pessoas e de olhar para a realidade mesmo, que os personagens foram criados e as escolhas deles são feitas, né? Não é aí o que eu faria. Mas eu acho que só o estopim ali é dessa situação. Irado, gigante. Uma história idiota, rapidamente. Uma vez eu era adolescente, eu tava meio madrugada, meio com sono, meio sem conseguir dormir, e coçou meu rosto. E eu quase emborrei na cama, porque eu vi uma mão vindo na minha cara, assim, me pegar, ele viu um susto. Era a minha mão, porra. Mas eu me assustei comigo mesmo. Foi uma coisa muito idiota. Eu realmente assim, fiquei tipo. Foi. Sabe você de ter assusto consigo mesma? Sem querer? Não, só eu que sou retardado. Não, eu foi sei isso, que já me levei. passar e minha mão me assustou. Foi isso que aconteceu comigo, foi muito idiota. Não, eu acho que susto comigo mesma não. Não, acho que eu não tenho uma história assim pra contar. Né? Deu tanto susto nos outros. Oi? Deu tanto susto nos outros também, né? Que não tem como ser susto. Vai dar precavida consigo mesmo. Já tô precavida. Já. Mas eu tenho Mas assim, tem situações que me aterrorizaram, assim, que eu acho que as mais aterrorizantes são os retornos das anestesias. Quando toma uma anestesia geral, assim, e aí você volta, mas aí você tem que, tipo, como a gente acorda, mas é pior, né? Que você não sabe onde você tá, o que tá acontecendo. Ou você acorda, mas seu corpo não acordou. Então, assim, sensações de desmaios muito frequentes. E teve um que foi, assim, hoje eu posso dar risada disso, né? Que eu tava num hospital, numa recuperação, e aí eu tinha que levantar, porque você tem que levantar nos primeiros dias, né? Voltar a se movimentar. E eu sempre tive pressão baixa, e pá, desmaiei. E aí, na hora que eu desmaiei, assim, eu vi umas 6 pessoas me pegando e me colocando na cama. Beleza, acordei, né, no hospital. Aí eu lembrei da cena e falei assim, nossa, mas aquele bando de médico, né? De enfermeiro veio de uma vez. Eu falei assim, mãe, a hora que eu desmaiei. Ah, não, filha, tava eu e mais 2 enfermeiros só. Aí eu falei, puta merda. Foi um dia que eu fiquei assustada. Eu falei assim, eita, o que será que aconteceu, né? Enfim, pode ser só a droga da anestesia e da morfina também. Pode ter visto dobrado, mas enfim. Sim. Nunca sabia disso. Nunca. Eu vou fazer uma pergunta aqui do chat e vou voltar para minhas perguntas. O Gomes Carneiro Lucas falou aqui: autores de terror que eu gosto são Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, e estou descobrindo Robert E. Howard. Também escreveu Horror Cósmico. O Howard, do Conan, ele era parceiro do Lovecraft. Os dois trocavam muita correspondência e eles escreveram histórias também cruzadas. Alguns dos autores te influenciaram de algum modo? Eu acho que o Poe não tem como não ser influenciado por Edgar Allan Poe, né? Muito Lovecraft também, apesar de todos os pesares de todos os parentes, né? Do Lovecraft. O Poe, nessa loucura que ele tem da criação dos personagens, né? Assim, o narrar em primeira pessoa é uma coisa que me encanta, de eu me colocar naquele lugar daquele personagem que tá enlouquecendo ou que tá vendo essa situação da qual ele não tem nenhum controle. Então o Poe me influencia muito nisso. Mas a gente tem que tomar um cuidado de ficar lendo muito Edgar Allan Poe e quando for escrever como se estivesse lá atrás, né? Que isso também não é legal, né? Então tem que ter um pouco esse cuidado para não tornar fazer esse salto temporal para trás e querer escrever como Poe escrevia. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas essa lógica do Edgar Allan Poe de enlouquecer muito. E o Lovecraft do absurdo, assim, mais do que do horror cósmico,
dele ter essa coragem louca de, entendeu? De colocar um monstro marinho alienígena lá no mar e uma seita e você falar ok, sabe? E tipo, você aceitar isso. Então, essa coragem do Lovecraft me influenciou, e essa narrativa do Poe. E aí, eu posso contar uma história do Poe? um adendo, assim. Essa loucura adolescente, assim, né? Muito gótico, não sei o quê. Tinha uma banda brasileira de gothic metal chamada Pétalon. Eles fizeram 2 CDs só. E aí tinha uma música em homenagem a Berenice, o conto Berenice do Poe. E a gente fazia doces para os amigos na época. Eu inventei um doce que era tipo aí ele era tipo um brigadeiro, assim. E aí tinha uma questão de morango também, coco ralado, pedacinhos de coco e tal. E aí a minha amiga foi em casa e a gente tava ouvindo, comendo doce e ouvindo essa banda e falando de Edgar Allan Poe e tal. E ela falou assim, Carol, você tem que dar um nome pra esse doce, né? Aí eu olhei pro doce assim e falei assim, se a gente falar que o brigadeiro é um pouco a terra e que o morango é o sangue, a gente pode falar que são os dentes de Berenice, assim. E aí, até hoje, assim, 18 anos depois, eu tenho uma amiga que fala, Carol, quando que você vai fazer Berenice pra mim? Porque era, assim, essa vontade, né? E ela falou, isso é muito macabro, cara. Você tá falando que o doce é, tipo, da Berenice. Eu falei assim, né, Berenice, tá aí o doce dela. Mas, enfim, brincadeiras à parte, essa questão da loucura do Edgar Allan Poe é uma grande influência. E ele é maravilhoso, né? Dos antigos são minhas influências. E eu me apaixonei pelo Drácula de Bram Stoker, assim, quando eu li. Também achei incrível. E o Frankenstein da Mary Shelley, né? Tipo, não dá pra falar sem falar da Mary Shelley também. Eu acho que pra quem tá lendo aí os clássicos tem que passar pelo Frankenstein. Esse doce que você falou seria perfeito pra Halloween, particularmente. Seria. Eu sou gordo que pensa que doce é todo dia, mas assim, acho que deveria ser de tradição, deveria ser ritualístico. É o Halloween, com certeza. Concordo. Eu ia te perguntar como é que veio a ideia do Nihil, você já respondeu, foi nesse você ficar em casa, né? E como foi escrever Nihil, então? Já que você já começou a falar de onde veio a ideia, como foi o processo de escrita dele? O Nihil, ele é composto por diferentes narrativas de inúmeros personagens, né? Então, são narrativas curtas. Algumas são diálogos, outras são cartas, outras é só o fluxo de pensamento, né, do personagem. E aí a minha experiência era, como seria estar na pele de outra pessoa que não eu, nessa mesma situação? Então, assim, por exemplo, eu não sou mãe, né, então, assim, mas o primeiro é uma mãe ali, ela falando com os filhos, falando com o esposo sobre essa situação do isolamento. E aí depois, uma mulher que perdeu o filho, falando sobre essa situação do isolamento. Tem uma ex-atriz falando sobre essa situação do isolamento. Tem uma pesquisadora. Tem um outro cara também, que é um pesquisador. Enfim, então são várias narrativas diferentes dessas pessoas. E o que faz a história se amarrar é como um quebra-cabeça. Cada um vai contando uma coisa e a partir do que eles vão contando, você vai entendendo que mundo é esse. O que aconteceu, por que as pessoas estão trancadas em casa. Alguns têm memórias, né, melhores de como foi esse processo da névoa chegando e dominando tudo. O que foi acontecendo com as pessoas. Então, me escrever foi uma grande experiência de me colocar no lugar de outra pessoa. Tem por exemplo, que o pessoal comenta bastante, que é a história de uma mãe que está escrevendo uma carta com o desejo de que a filha dela receba. A filha dela conseguiu entrar na universidade e ela era, né? Depende de como você enxerga a história. Uma senhora com uma alfabetização muito ruim, que trabalhava em subempregos, então ela escreve errado. Né? Então, a carta inteira está escrito errado. Porque eu me coloquei ali no lugar dessa mulher, não com o objetivo de julgar, não é isso, mas de gerar empatia das pessoas em diferentes lugares, assim, desses diferentes lugares, personalidades, expectativas, sonhos, o que elas perderam. E aí depois juntar esses relatos, né?
e preencher ainda as lacunas que ficavam, porque apesar de tudo, todas as respostas estão lá, né? O pessoal ainda fala, não, mas você não me deu a resposta. Eu dei sim. Procura aí que você vai achar a resposta. Então, depois a gente teve que organizar isso, né? Na época, o editor Marcelo Amado também me deu alguns pontos do que estava faltando ali. E aí eu compilei todas essas narrativas, amarrei tudo que precisava ser amarrado. Foi uma experiência, foi difícil, né? Teve narrativas que eu joguei fora, que eu falei, não, essa aqui não cabe, né? Para o que eu quero passar com a história. Mas foi muito gratificante poder me colocar em todos esses lugares e poder usar todas essas falas. Tem um dramaturgo que eu gosto muito, que é o Samuel Beckett, que escreveu Fim de Partida, Esperando Godot, e tem mais textos também. Ele viveu a Segunda Guerra, né? Fugiu e se tornou dramaturgo, e aí ele escreve Teatro do Absurdo, que para o Samuel Beckett era o absurdo que foi a Segunda Guerra, né? Que ele viu aquilo, então as coisas não faziam mais sentido. E aí ele foi minha inspiração enquanto forma, né? Como eu falei assim como o Lovecraft diz, olha só, eu tô colocando um monstro aqui e você tá aceitando isso porque eu tô fazendo de uma forma que você consegue aceitar e mergulhar na história. O Samuel Beckett faz isso com a mente das pessoas, os personagens que ele cria, e também foi a minha influência para escrever. Eu tenho uma pergunta, mas antes dela, uma pergunta um pouquinho fora. Você é de videogame? Você joga ou tá boiando completamente? Não, eu tô boiando. O máximo que eu faço é gostar de ver as pessoas jogarem. Tem um jogo muito bom, depois você dá de presente pro seu marido, que é This War of Mine. Essa Guerra Nossa, em tradução assim, me peleira. É um jogo maravilhoso. Eu me lembro que você falou de guerra. Ele foi inspirado em um evento real, que teve uma guerra aí no século XX, né? Uma das muitas guerras que tiveram, mas o jogo é sobre a população de uma cidade em guerra e como que as pessoas fazem para sobreviver. Tem um curta-metragem, tô lembrando agora, cara, vê no YouTube o curta-metragem que confundi, não tem conta não, confundi o jogo, confundi. Tem muito bom curta, mas é Papers, Please, não tem com guerra esse curta. Mas esse This War of Mine, você controla uma casa com 3, 4 pessoas e você tem que sobreviver. E é isso, não tem recurso, não tem nada. Só que você acaba assim, tendo que fazer decisões, tendo que fazer escolhas, sabe? E é um jogo que se morrer o boneco, morreu, a história continua sem ele. E se morrer todo mundo, o jogo acaba. E no final, quando acaba, ele recapitula tudo que aconteceu, né? E vê, tal dia 1, você pegou recurso em tal lugar. Aí se você, ir lá e assaltar um hospital, fica lá no recurso, saca? Fica lá no registro, quer dizer, sabe? Então mas é muito pesado, sabe? Porque você tá emulando ali uma situação que foi baseada em fato real, sabe? É muito imersivo nesse ponto. E aí, por exemplo, eu tinha umas criancinhas me pedindo ajuda que eu recusava, eu não podia ajudar elas, sabe? Eu tinha recurso pessoal. Então eu dizia não para elas. E aí um dia acabou a guerra. E não é certo quantos dias dura a guerra. Aí quando acabou, eu falei, putz, você podia ter ajudado. Mas acabou a guerra. Eu fiquei nessa, falei, puxa, pensando aqui, dava, mas eu não tinha como saber. Então isso é uma situação curiosa. Só quem vive, né, esse momento de desespero, quem vive real, né, sabe como é que é na pele. Mas imaginar, né, a gente que gosta de histórias, imaginar essa situação é bem sinistra, bem pesado. Enfim, deixa eu dizer pro seu marido para você assistir jogando This War of Mine. É um jogo espetacular, não tem monstro, né? Mas são histórias assim. Acaba sendo uma história muito imersiva. E sobre ainda a sua escrita no Nihil, em que momento estava na sua vida particular? Você pode dizer? Não, desculpa. Em que momento você estava na sua vida pessoal? Você estava fazendo faculdade na época? Trabalhava já? Eu já trabalhava como professora, né? Já fazia... Assim, quando eu comecei a escrever de verdade, que eu sentei e falei, bom, agora eu vou escrever. Já trabalhava como professora. Estava colhendo, né, os frutos dos comentários dos dias de chuva. E estava dando aula. Talvez isso ajude muito a gente a ver outras realidades e pensar a partir de outros lugares, né? Dar aula é uma coisa que ou você tem empatia ou você tem empatia, né? Se você não tem empatia,
não dê aula, fica a dica. Mas eu tava dando aula já, assim, a minha vida tava razoavelmente bem organizada, não tinha muitas questões a resolver, assim, nesse cenário, a não ser as da nossa cabeça, né? Porque eu acho que cada história que a gente resolve contar dialoga muito com o que tá dentro da nossa cabeça, e nossas inseguranças, nossos medos. Você pegou algum aluno que você não gostava e botou ele pra morrer de forma trágica no livro, não? Não. Apesar de alguns me acharem bem brava, se eu pudesse, eu colocava todas sei lá, numa pokebola, assim, e levava pro lugar feliz. Porque eu acho que toda criança merecia, sabe? Mas, enfim, né? Não dá pra fazer isso. O Stephen King, todo livro dele tem uma mulher religiosa que morre. Sempre tem. Que é a raiva que ele tem de uma tia dele. Que a tia dele, religiosa, ficava contando história assim, de religiosa, botando medo nele, ele tomou raiva da mulher. Então a mãe da Carrie estranha é inspirada nessa tia dele, e é uma coisa do livro dele. Sempre, pode ver, vai ter uma mulher religiosa, chata pra caramba, que vai morrer. É uma terrível. Não, eu acho que tem um tipo de personagem assim que eu gosto de fazer sofrer mesmo, são homens escrotos machistas. Esses aí, tipo, né? Você tem tudo, você tinha tudo, meu filho, pra ser uma pessoa decente, esse traço, não. Então, pelo menos no meu livro, você vai sofrer, vai ser picado em 1000 pedacinhos, vai ficar sozinho, vai chorar, né? Isso aí eu faço mesmo. Mas de aluno, não. Todos eles são fofos e merecem o céu. Eu me inspiro um pouquinho pra matar a personagem em Amigos Burros. Quando eu vejo um amigo meu fazendo burrice, eu penso, vou transformar um personagem e vai morrer fazendo isso. É uma dica de pra matar personagem. Mas eu acho, assim, pode dar das coisas. Bota uma coisa merda pra fazer burrice. Ou não precisa nem merecer. Nesse caso, pode ser só o carro mesmo. Também. Eu acho que é legal matar esses caras. O Gomes Carneiro Lucas falou aqui: um livro que tentei ler quando mais novo e não consegui, mas queria dar uma segunda chance, é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse é o livro, você leu? Não, eu vi o filme. Eu vi o filme preto e branco, mudo, com aquelas partes que para, assim, sabe? E tem o texto. E eu confesso que até esse momento eu não lembrava de ter que ler esse livro aqui. Eu tô me sentindo, tipo, muito burra porque eu esqueci dele. Eu vou ter que procurar. É um livro muito pequeno, então você consegue ler ele, dependendo do seu ritmo, em uma tarde. E é muito bom, um livro muito bacana. E dialoga muito com algumas coisas que a gente falou aqui, né? Eu acho interessante desses clássicos, para ver como que a interpretação das pessoas foi evoluindo com o tempo. Então, nesses livros clássicos, né? Médico Monstro, Drácula de Bram Stoker, né? E o Criatura de Frankenstein, tinha muita questão era uma visão muito religiosa, né? Sobre o mal, sabe? O que é o mal? O mal era algo encarnado. O Drácula é uma encarnação do mal absoluta, né? Mas o Médico Monstro ele foi um passo além, porque o plot twist que todo mundo sabe, né? Eu acho que não é spoiler falar que o médico é um monstro, né? Sim. Mas, assim, não sei se no filme que você viu, mas no livro isso não é spoiler, né? No livro isso é spoiler. No livro isso é o plot twist do livro. Se lê o livro inteiro, ele não revela que é uma pessoa só, ele trata como duas pessoas. Médico Monstro. Eu fico pensando, porra, ler esse livro na época que ele foi lançado, descobri que no final é a mesma pessoa, deve ter sido, tipo, foi o Luke, seu pai, daquela geração, saca? Enfim, então acho que é isso. Não, isso que é legal do terror, né? Essa interpretação do mal das pessoas, como que as pessoas viam o mal, interpretavam o mal naquela época. Não, mas eu acho que o terror é justamente tão legal porque ele é... Sabe a ideia do bobo da corte, que é o que pode falar a verdade? Porque ele é o bobo. Entende? Ele é o bobo, mas ele tá falando o negócio é verdade, é sério, né? Shakespeare usa muito isso com os bobos da corte aí, ou outras formas que ele coloca esse personagem. Mas o terror, ele tem essa possibilidade, né? Ele tem essa capacidade de esfregar algumas coisas na nossa cara. E aí depois a gente vai se tocar. Eu tenho uma outra reflexão sobre o Drácula e o Frankenstein, que assim, o Drácula, mais do que a encarnação do demônio, ele é o estrangeiro. Verdade. Ele é o que fala estranho, ele não fala o mesmo idioma, ele tem um cabelo escuro, ele tem um ar sofisticado, ele tem um ar de gente de outro lugar, né? Então ele é a personificação do mal, mas ele é a personificação do estrangeiro. Tanto que
os personagens, né, eles vão até o Drácula, ou se a gente assiste Nosferatu então vem e invade. O filme Nosferatu é muito interessante quando que aquele... que ele tem aquele orelhão, que ele é mais feio, não é o bonitão Bela Lugosi que fez o Drácula mesmo. A estética dele se baseia no rato. Sim, não, mas justamente na cena que ele chega, né, do barco dele saem os ratos, né, pra falar que então os ratos vieram com o estrangeiro e tal. E aí o Bela Lugosi, né, fez todo esse sucesso porque de fato era estrangeiro o ator. Então ele fez várias vezes o Drácula porque ele era de fato essa pessoa, essa outra pessoa, né. E o Frankenstein, na verdade, bom, o monstro é o Victor Frankenstein, né. É o ator, não é o monstro de fato. Então, o monstro é o ser humano. Então, a Mary Shelley, ela vai, né, falar bem das mulheres. A Mary Shelley, ela dá um passo à frente aí quando ela fala também que o terror é essa ambição humana, né? E tem uma questão muito legal no Frankenstein que é a culpa, né? Porque o que faz com que ele define não é a perseguição real do monstro, mas é a culpa que ele sente, que ele não consegue suportar o que de fato ele fez, né? Não quer dizer que ele se arrependeu, mas quer dizer que ele tem culpa e que ele tem todo esse terror. E aí eu vou dar um salto, assim, muito louco para falar de zumbi, né? Porque o que é o zumbi, se não essa orla de gente descontrolada, de gente irracional que vem para cima de você? Sabe? Essa manada que veio de uma vez. Então, assim... Eu tenho outra interpretação que eu não tinha pensado pelo seu lado. Então, tá... Mas tô te ouvindo, continua. Não, na verdade, assim, eu acho que são reflexões, né, que a gente tece. Tem uma coisa, assim, fazer um adendo, quando a gente tá indo... Eu penso em zumbi de um outro ponto de vista do seu. Você me trouxe um ponto de vista interessante, que é por que o indivíduo tem medo do zumbi, né? Qual é a sensação de ser atacado por uma horda de zumbis? A sensação de um monte de gente te sobrepondo. Mas aí, em algum momento, eu acho que a minha intenção já é um pouquinho... Eu analisei de outro ponto de vista do seu, que o zumbi, ele se tornou nazista hoje em dia. Sim. Porque antigamente, matar nazista tá ok, tudo bem, você pode matar nazista porque nazista não é gente. Hoje em dia, felizmente, a narrativa evoluiu em que matar uma pessoa é questionável. A gente tem que sempre pensar, por que eu tô matando alguém? Né? Era guerra, a pessoa merecia morrer. Ainda assim, ainda sou um assassino matando pessoas, merecendo ou não. Né? Então, esse debate foi evoluindo, sabe? Mas quando você mata um zumbi num filme, ou num jogo, você tá matando uma pessoa que não é pessoa. Então pode matar. Né? Então, a minha interpretação veio do ponto de vista um pouquinho mais heróico, né? Da pessoa que mata vários zumbis, né? Que sobrevive aos zumbis. Esse é o ponto. Você pode dar um tiro na cabeça do zumbi porque parece uma pessoa, você vê a pessoa, mas você sabe que não é gente, né? E eu suponho que era isso que era antigamente os nazistas. É isso que o Tolkien fez com os orcs, também são seres humanoides que não são gente, não têm alma, não têm coração, são maléficos, né? Então eu acho que o modo como o zumbi é usado hoje em dia é isso que eu falei, né? Você pode matar e tá de boa. Mas possivelmente o surgimento e o que está implícito, né? O feeling, né? A essência da coisa, eu acho que você conseguiu chegar na essência do que é, né, a temática zumbi. Acho que E eu acho que é o humano desumanizado também, né? É essa orla de pessoas que não são racionais, né? Que estão agindo por um instinto de ódio. Né? Então, na verdade, talvez as nossas reflexões conversem, né? Porque essa grande orla de pessoas que só vem pra destruir mesmo. Porque assim, se os zumbis ganhassem, o que ia sobrar? Eles. E eles são o quê? Aí não vai ter possivelmente nada, porque eles possivelmente não iam durar. Então, é isso. É isso. Peguem nas entrelinhas. Agora trouxemos nossas intenções. Quem tá ouvindo também interprete à vontade. A partir daí. Tem aqui nos comentários. De Assis ou Lua Fê autor. Publicar um livro é para poucos. É um desafio hercúleo, mas é muito recompensador. O X-Marquette falou aqui, esses artistas multidisciplinares, ai. Faz parte, né? Acho que é inevitável, porque acho que todo escritor, né, gosta
de outras disciplinas e acaba trazendo. Isso que também você falou no começo, né, de que como que o nossa essência se manifesta na nossa escrita sem que a gente perceba. Eu também, olhando assim de novo a minha escrita, eu escrevo fantasia sombria, eu vejo muito isso. Eu falei, meu Deus do céu, coisas que eu descobri sobre mim depois, eu falei, pô, estavam lá, estavam se manifestando desde sempre, né? E eu tava manifestando desde sempre, eu só não entendia exatamente os detalhes, né? Pílulas Sombrias falou aqui, não vejo a hora de voltarem às férias. Todos nós. Isso aí. Podia fazer um terror, né? A pessoa que não tinha férias nunca. Isso também é um terror. Dá uma distopia aí com ficção científica boa, isso aí. Vou ler aqui no comentário e vou voltar para as perguntas. A Denetrian. Ótima dica. Escreveu um romance, mas pensando como se fosse escrever um conto. Escreveu necessário e impactante. Economiza nas páginas. Obrigado. Exemplo disso, que na minha opinião, é o Kafka, com uma metamorfose. Ele escreveu, ele mesmo não estava definindo se ia ser um conto, se ia ser uma novela. Na verdade, a metamorfose do Kafka é maior do que ele planejava. Ele planejou uma história e na hora que ele escreveu, a história se manifesta, né? E ficou maior do que o que ele planejou no começo. E é um livro pequenininho que você consegue ler também rapidinho e é mais do que recomendado. Sim, já leu? Li. Li na época da faculdade ainda, li o Metamorfose. Eu fiquei chocada. Russos escrevem muito, né? A literatura russa é muito especial, assim, para nossa formação. Dramaturgia russa também. Mas falando assim, sobre essa questão do tamanho, aí eu acho que vale uma reflexão também, que assim, é muito mais fácil você escrever terror curto do que fantasia, né? Porque a fantasia aí você precisa explicar, até dá, mas você precisa explicar bastante coisa às vezes, dependendo ali do mundo, dependendo da mitologia que você está usando, que você vai criar. Tem coisa que você precisa dar uma explicada e a história vai ficando um pouquinho maior, né? E o terror, ele funciona muito bem menor. Tem livros de terror enormes que são incríveis, né? E o contrário também, tem fantasias pequenas que são maravilhosas. Mas, acho que falando sobre a minha escrita, eu acho mais fácil fazer algo de terror menor, que vai direto ao ponto, né? Que tem atmosfera e tudo, mas que seja mais enxuta. E aí, fantasia é mais difícil, assim. É mais fácil escrever e sair cortando depois, porque o que dá vontade é de você enfiar um monte de personagem, né, e fazer eles serem conversando. No terror, eu acho que isso é mais tranquilo. Eu concordo com você, com tudo que você falou. Como você falou, né, nada impede, né, de fantasias curtas e terrores longos. It a Coisa foi o livro mais vendido do ano que ele foi lançado e é um tijolão, né? Talvez dois tijolões, dependendo do tijolo que você está usando na sua obra, né? Mas eu acho que o lance do terror também que ele é delicado, né? Porque é difícil, realmente, porque, por exemplo, acho que o desafio é manter um terror interessante a longo prazo. Acho que esse é a questão, né? Porque no momento que, por exemplo, It a Coisa, né? Você já conhece o monstro. Então, como que acho que isso é fascinante. Ler e entender isso. Como é que o Stephen King manteve o It interessante num livro tão grande? Que é uma das muitas críticas dos filmes que lançaram há pouco tempo. Porque acaba que o segundo filme, você já conhece o monstro, você já não está mais impressionado. Eu, particularmente, assisti, eu entrei na brincadeira, eu sou assim, eu não fico fazendo força, sabe? Eu não cobro muito de quem tá me contando a história. Se me divertir, valeu, sabe? Então, mas o ponto eu entendo que esse elenco é mega traumatizado, pessoas normais também esteriam mega traumatizadas, né? E por isso tem a brincadeira. Mas no ponto de espectador, achar isso divertido, aí, né, tipo, eu, Bernardo, não tô de boa. Eu compreendo quem tá do meu lado e não acho isso interessante. Acho que, eu vi o filme já E de fato, para pensar agora, talvez o It 1, o recente, né, teria bastado o It 1. Não tinha necessidade de ter o segundo, a não ser pela fidelidade ao livro, né? Mas enfim, tô divagando já. Você viu esses filmes? Você leu esse livro? Não li o livro, vi os filmes. Eu acho que, assim, tem uma questão da experiência que conta muito, né?
existe uma experiência, um estudo aí para isso ser feito. Mas eu sou um pouco como você, assim, tipo, ou eu aceito e eu aproveito, entendeu? Se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, eu não gostei. Se não, não também, sabe? Eu acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar de... Porque a gente trabalha com isso, a gente tem que estar criticando tudo, né? Por exemplo, a gente assiste as duas últimas séries, né? Eu vou falar em português, tá? O Horror da Residência Hill. E depois, entre aspas, continuação, né? Que é a outra história. Você quer assistir um negócio pra ficar... pra ter medo, mas você fica triste. Mas assim, aceita, entendeu? Tipo, é bem feito, tem um entretenimento legal. Não gostou, não gostou, meu. Mas se você curtiu, aproveita. Sai um pouco desse lugar também, né? De tudo a gente tem que criticar. Tudo tem que ficar avaliando. Eu faria diferente. Tá, meu, mas você não fez, entendeu? Então assiste outra coisa. Mas o It, você gostou do 2? Você gostou? Achou legal? É que assim, eu acho que eu acho que eu prefiro, eu tô mais assim, ultimamente numa fase mais de ver coisas que, como é que eu vou dizer assim, que me contem algo que eu não sei, eu quero histórias que me façam me emocionar mais, sabe? Assim, que me peguem mais por outros lados, assim. Então, acho que não sei. E também quando tá todo mundo falando, assim, dá uma preguicinha às vezes. Você falou sobre a questão de ser menos, né, cri-cri. Eu tenho teve um stand-up de comédia que me deu um soco no estômago, o bagulho, porque eu tava rindo. O stand-up comédia tava muito legal. Mas aí o cara, no meio, ele mandou uma história que faz a gente dar uma travada. Que ele falou, teve um dia que eu tava com meu filho, eu dei pra ele uma bola de beisebol, de máquina de ralheiro, né? Ele, pai, me dá aqui, tipo, sabe, botou moedinha, girou, o moleque pegou a bolinha. E aí meu filho virou pra mim e falou, pai, hoje é o melhor dia de todos. E o cara falando, né? E naquela hora eu vi como é que é miserável ser adulto. Que a criança ganha uma bolinha e hoje é o melhor dia. A gente que é adulto, a gente tem, às vezes, dias maravilhosos e a gente não consegue degustar esses dias, né? Sim. Então, e eu particularmente agora, né, eu tô numa vibe um pouquinho de comunicar mais com a minha criança. Eu digo o seguinte, que quando eu escrevi A Era do Abismo, meu livro, os livros, eu estava muito dialogando com o meu adolescente interior, né? Mas hoje eu tô um pouquinho procurando mais brincar com minha adolescência, minha criança minha criança interior, sabe? Sim. E parte disso é isso, né? É ser menos chato, ser menos cri-cri, se divertir, sabe? Tá na brincadeira também, pra todos os lados, né? Se um dia, não sei como é que você enxerga isso, mas se um dia você conseguir se comunicar com aquela Carolina que esgueirou naquele filme de terror e viu aquela cena do coração sendo arrancado, eu acho que isso seria o Nirvana, assim, suponho, usando essa análise, né? Então acho que é isso que a gente deveria buscar de vez em quando, né? Aí, se quem quer buscar também, não sempre, né? Mas sabe, ter essa comunicação e você falou, né? Ser menos cri com as coisas também. Sim. Conta pra gente, né, que tá as suas escritas hoje. Hoje eu já estou 100% voltada para a campanha do financiamento coletivo. Só adentro que é muito trabalho, né? Então a gente tem que estar disposto para isso. Eu terminei recentemente o meu terceiro livro, Uma Fantasia Sombria. Descobri que eu gosto de intercalar uma coisa com a outra, né? Então eu terminei Uma Fantasia Sombria, com influências também de povos originários, que é uma coisa que me pesa bastante, por qual eu tenho bastante carinho, né? Trazer um pouco dessa realidade, tanto do indígena em contexto urbano, quanto da cosmologia e da mitologia de uma forma geral. Tá na gaveta, guardadinho. Passou por algumas umas leitoras críticas, né? Eu preciso olhar de novo, ver alguns apontamentos, mas tá pronto, assim. Botei o ponto final, que é o Outono Azul. E aí eu estava começando a escrever, né, uma outra coisa, também agora mais voltada para o terror, mais visceral, mas eu fiz uma pausa para poder cuidar da campanha, né, nesse momento. Eu espero que terminando aí Unihil dando tudo certo,
eu tenho novidades desse terceiro livro, da minha terceira publicação solo aí, que eu quero ganhar um público ainda que gosta de mim, mas que eu ainda não tenho ainda muitos leitores, que é uma galera mais jovem mesmo, ali de 15, 16 anos, apesar de que adulto pode ler, porque eu não acredito que uma literatura juvenil tem que ser uma literatura infantilizada, sabe? Não é isso, na verdade ela é muito mais profunda em outros aspectos, mas eu espero ganhar uns leitores jovens com o Outono Azul aí. Me chamou muita atenção você falar isso, de você escreveu 2 livros de terror, escreveu um terceiro de fantasia sombria, engavetou ele e começou a escrever outra coisa. Eu escrevi, publiquei 2 livros de fantasia sombria, escrevi um terceiro de terror e engavetei ele. Então, eu também gosto de intercalar temáticas, também gosto de intercalar o que eu escrevo. Eu tô seguindo uma vibe similar à sua, de mudar. Eu acho que é nosso sangue italiano, que deve ser primos perdidos na Itália. Deve ser. Todos fugidos da guerra no navio, cheio de ratos. Exato, minha família não é assim. A minha família, quem veio aqui foi o Giuseppe Stamato, foi o primeiro que veio da minha família. É o patriarca que eu não conheci, né? Uhum. Nem, acho que era meu tataravô, não sei agora, bisavô, tataravô. Muito que você fala da família italiana, né? Tem um pouco disso, daquela reunião de domingo barulhenta pra caralho. Muito barulhenta. Isso. De ter uma figura, né, que acaba sendo o elo disso tudo, né? Que, no meu caso, faz pouco tempo, meu avô, né? Mas era curioso juntar com a família, e bem evidentinho já, eu acho que eu tenho uma perspectiva similar à sua. Acho que a gente se entende nesse sentido de olhar aquela figura, né, e ver, né, esse baluarte, né, talvez na família, né. Mas sim, família italiana, não sei você, mas eu adoro família italiana, coisa assim que a gente é brasileiro, tá? A gente fala família italiana, a gente come zoado, não sei você, mas a gente come aqui, a gente é brasileiro pra caralho também, né. Mas claro. Para mim é perceptível ainda, né, essa questão, né, do barulho, da gente, do contato físico, né, enfim, família, né, italiana. Tem essa questão de todo mundo na mesma mesa, assim, eu acho que é o que me ficou mais forte disso. Até os meus amigos falam que eu tenho uma tendência a servir nesse sentido de fazer com que as pessoas estejam à vontade, ver se está tudo bem, né? Fazer essa organização ali da família na mesa. Que eu acho que é uma coisa muito forte dessa influência, né, italiana, é isso. Que vem, por mais que se grita muito, se briga muito, se bebe muito, né? O pessoal se estapeia, mas é todo mundo junto na mesma mesa. Isso é muito forte, né? Não importa se assim, sei lá, a gente vai para um evento e aí a gente discutiu por causa da logística de sei o quê, entendeu? A gente discutiu, resolveu, estamos na mesma mesa, já acabou, né? Então isso é muito forte e acho que é uma característica dessa coisa mais quente, assim, desse calor humano. Eu tenho um toque que muita gente não entende. Eu só começo a comer quando tá todo mundo na mesa. Então eu nem pego comida rápido porque vai esfriar. Não então até com... não, mas eu vou comer, às vezes eu vou almoçar com a minha mãe, assim, somos só nós duas. Aí ela fala assim, mas eu tô sem fome. Eu falei, mas como assim você não vai sentar pra comer comigo? Tem que sentar pra comer. Não, tem que comer comigo, né? E isso fica... é bem gostoso, porque isso vai se refletindo na nossa vida para outras coisas. Os eventos literários, então, nem se fala. Sim. Nossa, deu gatilho agora. Eu tô com saudade disso, porque na Bienal 2019, eu era o cara que chegava apressado, né, sempre em cima da hora, e eu tirava uma garrafa de café da mochila. E eu começava, a primeira coisa que eu fazia, assim, pegar o copinho, quer café. E aí primeiro escrevia café pra todo mundo, e aí eu começava a viver, né, e vender livro para leitor com café na mão, né. Mas é um pouco disso. Eu tava refletindo isso antes nessa live, né, sobre alguns trabalhos que eu tô fazendo com o pessoal, com escritores, né? E, poxa, eu acho que nós escritores precisamos ter o nosso trabalho, né? Ter o nosso solo e tudo mais. Mas como é gostoso trabalhar em grupo, sabe? Quando é bem feito, quando você tem pessoas com quem você se dá bem, né? Lógico, é um saco fazer isso quando você é obrigado a trabalhar com gente que você não gosta. Mas uma vantagem de ser escritor é isso. A gente consegue ter um controle muito maior com quem a gente trabalha, com quem a gente dialoga
ou não, né? É Então, verdade. Eu tô vivendo muito isso com a campanha, né, do Nihil, porque a primeira edição dele foi por editora, né, foi pela Estronho. E aí, quando eu resolvi fazer ele independente, era porque tem uma coisa do artista de querer fazer do seu jeito, assim, né? Eu falei, não, eu quero fazer do meu jeito, do meu jeito. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo, assim, depois que você se olha no espelho, era fazer com os meus amigos. Então, assim, quem revisou foi a Letícia Godoy, né, que já tinha revisado a versão da Amazon, que continua, tá, gente? Assim, se quiser ler o e-book pra ver que é bom mesmo e depois apoiar o projeto, tá valendo. Não tem problema não. R$4,99 o e-book lá na Amazon vai continuar. Porque o livro é mais do que só a história agora, né? Que a gente tá montando. Então eu chamei o Rafael Salles pra fazer a diagramação, que é meu amigo. Não, ele é maravilhoso, faz coisas incríveis. E ele tá fazendo um projeto, assim, fabuloso. O mínimo que eu posso dizer é, se tem vários narradores na história, né? Se tem vários narradores, várias narrativas, cada um agora tem a sua cara estética por conta do trabalho do Rafael, né? E aí, durante a campanha, né, eu fiz o Pacto de Sangue, que é um grupo de... a galera do Instagram, tem autores, amigos, tem um pessoal que é de blog mesmo, que divulga as coisas no blog, e aí a gente juntou todo mundo aí no Pacto de Sangue, somos 13 pessoas que também estamos trabalhando pela divulgação. E agora tem o Thiago Prada, que é mestrando e em ciências sociais. Ele dá várias palestras, é filósofo também, e aí ele está escrevendo um ensaio que vai entrar no livro se a gente bater 145% da meta. Então vai ter um ensaio também sobre terror, sobre o horror, o mal e o trágico, escrito pelo Thiago Prada, que vai entrar no livro. Enfim, tem várias coisas acontecendo com os meus amigos, com gente que eu conheci na literatura com quem eu queria trabalhar, com liberdade, porque aí cada um pode dar o melhor de si, né, e aquilo que gosta de fazer, e numa grande tempestade de ideias para a campanha aí acontecer. A gente alcançou 100% em 36 horas, fiquei, assim, não esperava, e aí a gente está correndo atrás das metas estendidas para trazer mais amigos e mais conteúdo pro livro e pro projeto. 200% vai chegar com certeza, vai chegar. E bora correr para 300. Vamos, o objetivo é a lua. www.catarse.me/Nihil. Pra quem quiser conhecer o projeto, tem um vídeo lá também falando do projeto, tá? Não é porque eu tô fazendo, mas tá bem bonito, assim, vale a pena dar uma conferida. Eu já apoiei, inclusive, já peguei meu apoio já. E, inclusive, quem tá ouvindo, eu recomendo fortemente, porque o apoio que eu peguei só pode 10 pessoas. Eu acho que eu fui terceiro que pegou. Então, vai vir um livro, um marcador postal e uma arte sua. Isso. E, então, meu já garanti que eu falei, nem ferrando que eu vou ficar sem arte. Porque eu sou ilustradora, né, também. Então, as ilustrações do livro são minhas. Então, acho que, sinceramente, eu achei imperdível. Tipo, o que eu vou ganhar um livro e uma arte da autora? Não, dá licença. Agora, né? Cala a boca do dinheiro. Então, mas são... Quando eu olhei de uma vez, tinha um 7 só. E esse só tinha um 7 só. Então, recomendo. Enfim, né? Dane-se. Minha recomendação aqui é extremamente sincera, de coração. Eu acho que quem gosta de terror e não pegar essa oportunidade tá de bobeira na bananeira total, sabe? E tá ficando muito bonito. Bora ler aqui umas perguntas, comentários e vamos começar aqui nos despedir. O Internogs perguntou aqui: o que vocês ambos pensam desses autores, por exemplo, de fora, que fazem séries de livros pequenos com 6, 7 ou 8, ou ainda mais livros de 250, 300 páginas e publicam na Amazon? O que você acha? Essa questão de publicar na Amazon seria em e-book, então, né? Bom... Como estamos no Brasil, essa é a única opção que tem, vamos seguir essa. Então assim... Não colabora muito falar da realidade dos States, né? Porque assim, se tá em e-book, né, você não tá com esse problema do papel. Então, assim,
tem essa questão que é o que na verdade a gente começou a falar disso por conta da questão de preço de papel, de gráfica, de uma questão de mercado, né? A gente não estava falando sobre inspiração do autor, sobre escrever aquilo que você tem vontade, sobre o seu sonho de publicar 5 trilogias. A gente estava falando sobre mercado e sobre viabilidade de projetos, isso é uma coisa. Mas se você quer muito contar uma história, né? E você tem fôlego para escrever uma história de 7 livros, de 250 páginas, escreva, né? Que eu acho que é um pouco isso que a gente estava falando aqui. Escreva. Estude as possibilidades, estude como você vai fazer essa divulgação, porque não é só botar lá na Amazon, né? E também tem uma questão assim, a gente não pode se iludir com a Amazon, né? Porque a Amazon, ela paga ali os nossos dinheirinhos ali todo mês, cai o pingadinho, como diria minha avó, pinga, mas às vezes não molha, mas pinga, né? E assim, se você trabalhar numa divulgação, você vai vender um pouco mais. Mas ela tá tendo um lucro grande aí em cima do teu trabalho também, né? Enfim. Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente tem que pensar assim, que é aquela história lá, eu quero uma carreira, eu quero contar essa história. São coisas diferentes. Você quer contar essa história? Você tem fôlego para contar essa história de 7 livros? Faz, né? Mas como comentou essa questão dos Estados Unidos, né, e de fora, eu não sei se continua dessa forma, mas existe um hábito de publicações muito baratas, né? Daquele papel fininho, tipo quase um papel bíblia, assim, que você vende muito barato, então um monte de gente acaba te conhecendo porque você vende aquilo muito baratinho, e aí se o livro é bom, você vai pegar um agente literário, vai pegar aí alguém que vai, né, trabalhar a sua carreira. Então, né, realmente são realidades muito diferentes. Aqui, se a gente faz um livrinho com papel bíblia, o pessoal pega, porque brasileiro gosta do livro bonito, né? E vai falar, não, isso aqui eu não vou levar, né? Porque é nesse papel, né? Mas eu acho que é isso, assim, você quer contar a sua história? Conta a sua história, né? Você quer investir numa carreira? Aí você vai estudar como funciona. O lance também é que o papel bíblia, né? Papel jornal, né? Que é usado em publicações mais baratinhas, no Brasil não compensa. Porque mesmo fazendo nessa qualidade, já vi debate assim, não tem como fazer um livro mais barato e mais simples para vender melhor, e acaba que mesmo fazendo desse jeito, a diferença de preço fica muito pequena, e o brasileiro, entre comprar um livro merreca, assim, tipo, um material econômico, e que, gente, esses livros, eles não duram para sempre, tem esse ponto também, são livros que eles vão se desfazer aí em algum tempo. E para fazer, e cobrar o quê? R$20 por ele, o público vai acabar preferindo comprar de 50, que vai vir bonitão, vai vir diagramadão, vai vir com um papel bom, uma capa bonita e etc. Então, no Brasil, isso é questão de mercado. Tem quem entende porque é mais mercado, até explica isso melhor. Mas é questão, quando você tem Estados Unidos, né, eles têm assim, um mercado consumidor muito forte. Então eles conseguem, lá eles têm o paperback, né, que é esse baratinho, tem o hardcover, que é o que a gente usa, e tem os de luxo, que é um nível mais dark side, saca? Que a dark side meio que também é um dos grandes pioneiros no Brasil nesse modelo, que também no Brasil não tinha. Então, hoje, no Brasil, a gente tem basicamente o livro básico, né, o livro que pra gente é o padrão, e tem os livros de luxo, esses livros com capa bonita, né, com papel colorido e tudo mais. Então, essa que é a realidade brasileira também. Né? E sobre a questão de publicar vários livros na Amazon, como a Karina falou, é questão de cada um, né, questão do seu perfil individual. Eu recomendo fortemente, pensando em Brasil, século XXI, etc., começa com um livro autossuficiente. E eu falo por experiência própria porque eu já cometi esse erro de terminar um livro num gancho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não terminaria meu livro num gancho. Não me arrependo da história, mas eu optaria por outra tática, sabe? Outra abordagem de mercado. Eu Bernardo, pensaria diferente hoje. Então, tanto que um livro que eu tô me segurando para você escrever logo, que eu tô chegando para escrever agora, eu pensei, cara, eu tô com a ideia de um livrão, mas vai ser também um só. Não vai ser sério. Vai ser um livro só. E se um dia eu lançar uma continuação
não vai ser, tipo, obrigatório, sabe? Esse que é o que eu penso. Quero publicar 5 livros. Começa com um autossuficiente. E aí, quando você lançar essa sequência, beleza, mas que o seu leitor não se sinta, tipo, pô, vou ler aqui esse livro e não sei quando que tem sequência. A gente não sabe, a vida é imprevisível. A gente quer lançar sequência amanhã. Mas pode demorar, tipo, 5, 10 anos, né? E aí acaba que, sinceramente, o seu leitor dificilmente vai te acompanhar por 5, 10 anos. Não tem, enfim, são muitas variáveis. Também, se a gente começar a falar aqui, vai fugir do escopo do bate-papo. Mas, basicamente, comece com um livro autossuficiente e dê um primeiro passo sólido, um primeiro passo firme, né? E aí você vai vendo para que lado você segue, tá? A gente sonha em pisar na Lua, mas a gente está, na verdade, atravessando um rio muito perigoso, né? Então a gente tem que... Cada passo tem que ser bem firme. Eu leio Medai. Eu leio Sim, e daí? Não, obrigado. Nossa. É a Cláudia, minha amiga. A Cláudia tá comigo há um bom tempão. Obrigado por esclarecer. Às vezes eu fico aqui decifrando alguns logins aqui, alguns links aqui. Eu leio Sim, e daí falou: olha, Nihil é um livro incrível que chega a ser sufocante ao lê-lo. Quero sentir esse sufocamento. O Gomes Carneiro Lucas falou aqui: já leu Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia? Não li, você? Não li. Vai pra lista. Indicação aqui na live vai pra lista. O Internox falou aqui: errou o jogo, Bernardo. O do curta é outro, mas comentem de Little Nightmares, por favor. Nunca joguei. Mas parece bom. Little Nightmare, a Karina aqui na Gamer, é um jogo de terror de perspectiva de uma criança. Eu saiba. Vou estar dando um resumo muito abstrato, né? Mas que eu senti a pegada é essa, né? O terror de perspectiva infantil, que é irado. De Assis Luá Fê autor. Pensando nisso, como vocês concebem a ideia do mal? Como que você, Carolina, concebe a ideia do mal? É uma forma meio romântica. Acho que a primeira... Na sua resposta. Não, romântica no sentido de romantizar mesmo a coisa, se tiver um pouco de beleza. O mal seria a ausência do bem, né? Então, assim, você poderia ter uma coisa boa, só que você tem o mal porque você não tem o bem. Ali. Porque, assim, é como se não existisse ação neutra. Então, quando você não tá fazendo... Não, assim, de uma perspectiva romântica exagerada. Você não teria uma ação neutra, você teria o mal. E aí, como que isso vem, né, pra literatura? Você exacerba isso. O mal, ele pode estar representando através da figura de um demônio, de um fantasma, das ações de um ser humano, da sua própria mente, né? Eu acho que é uma pergunta essa pergunta do de Assis é muito abrangente, né? Então, assim, o que é esse grande mal? Hoje, vão surgir muitas histórias sobre pandemia, sobre isolamento, sobre, sei lá, governos totalitários, né? Porque é isso aí, distopias. Então, eu fiquei uns dias aí que tudo que eu escrevi era distopia, de conta, assim, era tudo distopia. Eu falei, gente, por quê, né? Porque a gente não tá vendo futuro, né? A distopia é essa ausência de futuro e descolamento de qualquer passado, assim, a gente se sente preso no hoje. E isso é um mal. É um mal você não conseguir ter uma perspectiva, né? E imagina a gente aqui com 30 e poucos, 40, 50 anos, sem uma perspectiva de futuro é uma coisa, mas para um jovem aí que tem uns 12 anos, como que é essa não perspectiva de futuro? É um grande mal. Então, nesse sentido de ausência de bem, porque se ele tivesse uma perspectiva, ele teria uma perspectiva positiva, de um bem ali, de um caminho a seguir, e isso não existe às vezes. Eu acho que o mal e o bem são invenções dos católicos para vender Bíblia. Porque, sinceramente, eu acho que... É o que você falou, né? É uma intenção romântica. Eu acho que é uma forma que a gente interpreta as coisas. E eu entendo a necessidade do ser humano de precisar interpretar as coisas dessa forma, mas acho que é muito mais isso. Você precisa se convencer
Você precisa dizer a si mesmo que o seu oponente ele é do mal, sabe? Para você atacar ele sem dar impiedade. Eu prefiro pensar particularmente numa noção de virtudes e vícios. E todos nós temos virtudes, todos nós temos vícios. A questão é, você vive em função dos seus vícios ou das suas virtudes? Eu acho que essa é a diferença maior. Uma pessoa que ela vive em função das virtudes dela, é inevitável que ela tenha vícios. Mas ela vai pautar a vida dela, a virtude dela. E o que a gente vê é justamente pessoas que suponho que também tenham virtudes em algum lugar escondido que a gente não consegue ver por aí, mas que como elas dedicam a vida delas em vícios, elas acabam cometendo atos atrozes, né? Que a gente vê por aí. Pô, nada mais abominável do que a gente vê atualmente no Brasil, né? Um líder religioso pregar contra a vacina e se vacinar, sabe? Então, eu não vou, sinceramente, ficar tentando analisar ou julgar ninguém, né? Mas eu desprezo esse tipo de gente, não vou também fazer aqui minhas palavras, não vou também seguir também, não vou abrandar minha opinião aqui também, mas que eu vejo que essa pessoa, se ela acha que ela é bem intencionada, como ela acaba se pautando em um vício dela, ela acaba, né, comprometendo vidas e matando pessoas. E quem fala não se vacine, mata pessoas, sabe? Quem fala para alguém não se vacine, uma pessoa que fala não vacine, ela está matando pessoas, sabe? Eu também não passou o tempo de também querer, sabe, compreender o lado dos outros. Não chegamos ao ponto que não dá mais, sabe? Aí vamos lá, precisamos combater esse mal, sabe? E precisamos trazer mais luz, né, nas pessoas. Precisamos de um novo iluminismo. Talvez, espero um dia ler, né, nos livros que depois de 2021 tivemos um neo-iluminismo, né? Acho que seria a melhor coisa que poderia ter na humanidade atualmente. Eu acho que uma mudança é necessária só quando a gente entender que se existe um grande vilão, esse grande vilão é o sistema capitalista, né? Porque a gente... Não, mas se a gente pensar que ele é tão vilão que a gente não consegue conceber a ideia de viver de outra forma, que não seja essa. Eu acho isso assustador. Eu não tô falando que a gente tinha que ser... não sei se eu tenho uma resposta de qual teria que ser o nosso sistema, mas no sentido de que a gente tem se tornado máquinas fazendo essa engrenagem virar, e isso é assustador, né? Quando você precisa acordar 3 horas da manhã para pegar uma infinidade de conduções para chegar no seu trabalho, 4 horas depois para trabalhar o dia inteiro, para voltar, para não ter tempo nem de dormir, para não ter tempo nem de sonhar, porque senão você não vive, você não consegue alimentar seus filhos. Eu acho que isso é aterrorizante, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso poderia ser de outro jeito. Se a gente realmente quisesse, isso poderia ser de outro jeito. E as pessoas não precisariam estar tão reféns dessa máquina, né? Porque a gente ainda está aqui, ainda tem alguma condição de estar refletindo nossa situação. Mas para uma grande parte da população brasileira, isso não é possível, né? É porque eu acho que capitalismo, comunismo, anarquia, tudo é muito bonito na teoria. E o problema fundamental de tudo isso é que todos são exercidos por humanos. Eu acho que na teoria o capitalismo é lindo. Todo mundo tem oportunidade, sabe? Mas desde que o mundo é mundo, desde da época de monarquias, de impérios, né, que quem está no poder segura esse poder e priva, né, os outros desse poder. Então, e aí, sabe, eu estava até falando outro dia sobre isso, que tipo, Inglaterra se gaba de nunca ter tido escravidão em solo inglês, mas na Revolução Industrial botou o próprio povo para trabalhar por mais de 12 horas por dia. E se isso não é escravidão, o que é isso? Né? Exatamente. Então, nós temos a escravidão, né, histórica do Brasil, por exemplo. Né? No caso do Brasil, a gente teve escravidão literal aqui na nossa terra e ainda vivemos as sequelas desse crime, né, contra as pessoas. Mas também existe uma escravidão teórica, abstrata, que sempre existiu,
sabe? Sempre, a partir do momento que você tem pessoas vivendo em luxo, sabe? Por exemplo, na Inglaterra, quando também teve, né, o caso da Maria Antonieta, que é, sabe, a coroa francesa vivendo em maior luxo, sabe? E o povo passando fome, que é o que a gente vive hoje em dia no Brasil, Sim. sabe? Os números de bilionários cresceu no Brasil nos últimos anos, sabe? Então, mas se isso não é escravidão, o quê? Então eu acho que o capitalismo ele é uma ferramenta que o ser humano sempre usa e tudo que o ser humano pega ele usa pra maldade, sabe? Então eu acho que, sinceramente, também não adiantaria ter outra forma de governar, sendo que essa forma, qualquer que seja, seria feita por humanos, os humanos iriam explorar os outros de uma forma ou de outra. Então eu acho que, enfim, eu acho que, sinceramente, eu concordo com você, tudo que você falou eu concordo, tá? Mas, sinceramente, no caso, né, a maldade está no ser humano. Né? Enfim, é isso. Qualquer sistema que a gente pegue, a Bíblia na teoria também é linda, o problema é como as pessoas executam ela. Sim, né? sim. Então, enfim, né, opiniões, polêmicas, vamos perder seguidores. Muito bom, mas é muito bom. Isso até porque a gente está só olhando mesmo, né, pro que está acontecendo. Eu não acho também que a gente tem uma outra opção imediata que dê para resolver. Mas eu acho que a gente precisa levar a reflexão, fazer o pessoal pensar um pouquinho. Também é bom. Exato. E para quem não deu um follow na gente ainda, né, porque falar de capitalismo, né? Gente, eu prefiro, não sei vocês, eu prefiro 1000 vezes alguém de quem eu discordo, mas que tem uma opinião própria, do que alguém que só repete a opinião dos outros, tá? Assim, aí também, de novo, fica para cada um refletir. Né? Eu concordo, sei lá, com 90% para cima de tudo que a Carolina falou aqui, né? E eu adoro os 90% que eu concordo com você, Carolina. E eu também adoro os 10% que eu discordo de você, que, sinceramente, não teríamos uma democracia se a gente não tivesse tendo isso, né? Essa concordar em discordar, né? E ter, acima de tudo, um debate harmonioso, né? Sim. Acima de tudo, eu acredito que eu preferiria servir um banquete com os meus inimigos do que ir pra guerra com eles. E que a gente pudesse resolver nossas diferenças em banquete e não numa guerra. Sem né? dúvida. Banquete, sem dúvida. Banquete, tá? Banquete italiano, não banquete Game of Thrones, tá? Sim. Com muita massa. Pô, delícia. Eu acho que vou até fazer uma lasanha depois. O Marlon Beck falou aqui: Ursula K. Le Guin mostra de forma simples que todos temos poder de fazer o mal e também o bem. Todos temos. O Internogs falou aqui: melhor parte da live, os autores nos mostrando que você tem que fazer as coisas que gosta e não com esse pensamento chato pós-2020 que tudo tem que ser criticado. Não faz. Não. Faz. Se gostou, beleza. Se não, F. Eu não sei o que ninguém depois. Se não, seja feliz, gente. Seja feliz. A vida tá tão difícil. Vamos ser felizes pelo menos fazendo arte, né? Total. Mas é isso, cara. Tipo, sei lá, porque eu acho que nós somos nosso leitor número 1, né? Sim. Leitora número 1, né? Então, e sei lá, porque eu não sei você, mas eu sou um cara que eu gosto de coisas que outras pessoas gostam, sabe? Então, nunca na vida assim cheguei num ponto que, poxa, só eu no mundo gosto disso, sabe? Então, beleza. Então, acho que isso é um referencial também. Se você gosta, pessoas como você também gostariam, possivelmente, né? Que bom, cada um gosta de uma coisa. Que bom, né? Porque isso que é legal, porque, por exemplo, se eu e você, Carolina, lemos 3 livros em comum e eu dei nota 789, você deu 987 nesses livros, respectivamente, a gente vai ter muito o que conversar, não é verdade? Então a graça é essa. Né? Agora, se eu e você dessemos 10 pro mesmo livro e fosse só isso, a gente não ia ter que conversar nunca. Nem aí, perfeito, você perfeito. Acabou a conversa. Verdade. Rafael Salles, é curioso que ele eu conheço, né? Então eu já posso sei quem ele é, mas o login dele aqui era RFL Salles. Eu ia ter dificuldade de soletrar isso. Rafael Salles falou: facilita o trabalho quando os autores escrevem histórias incríveis. E posso dizer que dos dois, nessa live que tive, estou tendo a oportunidade de trabalhar na diagramação. Obrigada, Rafa.
imensamente lisonjeado em ler isso, né? E, sinceramente, também espero que eu continue com o Rafael nos próximos livros, tá? Rafael, por favor, continue com Pós Pendragon, porque eu gosto muito do seu trabalho. Eu vou ficar ainda com as espadas se você sair da Pendragon, e eu vou ficar, e agora, né? Eu posso ter uma sensação de decisão. O Eu Leio Sim Daí falou aqui: você é uma pessoa incrível, Rafael. Rafa Salles, ele é mesmo. Will Teixeira: quais os melhores elementos de se escrever em um terror? Bom, primeiro você tem que escolher alguma coisa que te dá medo, né? Se você não tem o mínimo de medo disso, você não vai conseguir fazer outra pessoa ter medo. Porque não é aquilo, o objeto ou o cenário, mas assim, a sua relação com aquilo que você está escrevendo. Então, por exemplo, uma coisa que... Cemitério, vai. Se eu não tenho medo nenhum, nunca eu passei a noite do lado de um cemitério e falei, deixa eu passar rapidinho aqui, eu não vou conseguir passar isso na minha história, né? Se eu tenho uma relação muito positiva com algo que outras pessoas sentiriam medo, eu não vou conseguir trazer isso. Não adianta eu tentar fazer o Bernardo ter medo se eu não coloco isso primeiro pra mim. Pode não ser aquilo que mais vai me deixar aterrorizado, né? Mas em algum momento aquilo ali que eu tô colocando tem que me tocar, de alguma forma. E o bom de ser escritor é que você controla isso, né? Você controla isso sobre o qual você tá escrevendo. E eu acho que é importante também a gente entender, como o Will colocou, essa questão dos elementos, né? Uma história de terror, não necessariamente ela é inteira de uma tensão. Ela é inteira de corpos voando e coisas, entendeu? Porque senão é gore ou qualquer outra coisa. E vira a mesma coisa. Porque assim, ninguém mais vê... Eu queria que ninguém mais visse, né? Mas ninguém mais vê Cidade Alerta, por exemplo... E fica assim, meu Deus, horrorizado. Porque eles conseguiram fazer da violência algo tão banal que a criança pequena cresce assistindo esse tipo de programa, né? Que eles deixam de ter noção de que isso é assustador. Então, assim, olha só o perigo de como a gente lida com as coisas. Então, acho que quando a gente escreve uma história de terror, a gente pontua o medo. Sabe? Eu vou dar um pouquinho aqui, eu vou dar um pouquinho ali, ou eu vou começar mais forte, depois eu vou dar uma diminuída, e depois eu volto no terror de novo. Eu dou um respiro pro meu leitor, porque senão ele ou ele vai acostumar e vai largar, porque aquilo vai deixar de ser interessante, né? Ou ele vai largar porque não tá aguentando mais de tanta coisa traumatizante na história. Então, o terror, ele é um elemento da história. O que eu acho que pega muito, então, quando a gente escreve um conto de terror ou um romance de terror, é que o foco é você trazer essa suspensão da realidade, onde aquilo que seria improvável se torna possível, né? Não só no terror sobrenatural, mas para quem gosta de serial killers, por mais que serial killers sejam possíveis, né? Algumas situações ali que são colocadas nas histórias, elas não são corriqueiras, assim. Tem que ter algo que vai te tirar do que é comum. Então, eu acho que seria isso, assim, a gente pensar em algo que te assuste, balancear isso durante a história. Cenário é sempre uma coisa bacana de você trabalhar, né? E aí não precisa ser clichê, não é só a tempestade e o vento batendo, né? Um terror de 40 graus pode ser super assustador, com aquele cara suando debaixo do terno, porque ele tá indo pro trabalho atrasado, mas ele tá sentindo algo estranho ali correndo pela nuca dele no meio-dia, na Avenida Paulista. E só ele tá sentindo aquilo, mais ninguém. Mas será que só ele tá sentindo aquilo? E aí, de repente, ele percebe que um colega dele no trabalho, debaixo do ar-condicionado, não tô usando cemitério, não tô usando nada. E aí eu consigo criar essa ambientação, né? Mas dar o clima, eu acho que é importante também. Respondi? Pegando esse fio que você apresentou, por exemplo, quando a Carolina escreveu o Nihil, e muitos leitores ficaram vidrados naquela história, muitos leitores provavelmente nem sequer haviam imaginado como que era essa perspectiva de não precisar de casa. Eu, Bernardo, não imaginava até ano passado, né? E a Carolina conseguiu passar uma história tão instigante, né? Uma narração em primeira pessoa, que isso conta muito também,
que é tão visceral, porque ela estava sendo, em primeiro lugar, legítima com ela mesma, tá? Então, quando ela passou, né, quando ela criou esse cenário mental, criou a personagem, criou a sensação dentro dela e transmitiu isso na história, né, ela consegue... E acho que esse que é também um dos pulos do gato, né? Assim, eu aposto que, suponho, tá? Mas eu aposto que 100% dos escritores, quando imaginam a cena, não imaginam um papel com letras. Imagina como se fosse mais ou menos um filme, mais ou menos um teatro, mais ou menos uma vida real, né? Mais ou menos isso, né? Então, o nosso trabalho é justamente narrar de forma a estimular e induzir os leitores a criarem na mente deles essa cena. Por isso que é tão importante o mostre e não explique, né? Ou então mostre primeiro, explique depois. Que é quando você explica, né, a pessoa é bonita. Isso é que nem, sei lá, é que nem você começar o filme pelo clímax. Mas o clímax em si, por exemplo, você vai chegar agora... você gosta de Marvel, por exemplo, Carolina? Sim, sim. Uma coisa que você não gosta. Diz algo que você não gosta. Algo que eu não gosto? Videogame que você não gosta. Videogame, não Se jogo. eu chegar aqui, Carolina, olha aqui no YouTube essa cena maravilhosa desse jogo que é muito bom. Pra ela, fora de contexto, a cena é muito boa, mas não vai dizer nada pra ela. Porque o que me fez gostar dessa cena foi o que me conduziu essa cena. Aí também tem o que você falou do ritmo, né? A importância de não chegar assim, muito com fome ao pote, muito direto ao que interessa, é que não interessa ainda. Tem que criar o interesse, tem que abrir o apetite, né? Tem que preparar um ambiente, como você falou quando você ia ver filmes de terror com pessoas, preparar um ambiente, porque se eu entro na sua casa e tá tudo escuro, eu já me sinto transitando para um ambiente diferente, isso me ajuda a entrar na brincadeira também, né? E se você me der um susto nessa hora, eu vou emborrar, sabe? Os histórias contextos não funcionaria, na verdade. A gente tem que criar o susto. Enfim, então escrever na prática, né? A ciência real da escrita é você induzir o leitor a criar a cena na mente dele. Fala. Não, eu falo, o Brecht, né, dramaturgo alemão, ele tinha uma coisa muito interessante que era assim, não é o que vai acontecer, mas o como vai acontecer. Exato. Né? É isso que te segura. Então, assim, muitas vezes você sabe qual vai ser o final da peça. Ou você tem indícios do que vai acontecer no final. Mas é uma outra forma, né, de contar, mas é o que eu gosto. De você se envolver pelo processo, né? Não porque não é tudo pelo clímax, mas o que aconteceu que te levou para lá. Né? É isso que acho que é a grande sacada. É isso que faz você ficar com o livro depois que você fecha. Resolveu o mistério, entendeu? Resolveu. Tá, mas e o que eu senti durante esse processo que eu tava juntando essas peças, né? Eu acho que é isso que faz a gente ficar amarradão mesmo numa história, num livro, num filme. Isso é também o processo também de chegar ao clímax, né? O clímax é tão importante por causa disso. Isso é tudo na vida, né? Escrever também é um pouco de flertar, né? Você também precisa do flerte. Você não chega beijando na boca da pessoa, a não ser que você esteja na balada, não curso particularmente. Não é verdade, né? Mas que é entre nós, até quando a gente pensa assim, em histórias de amor reais, né? Reais ou fictícias, né? O momento do beijo é tão especial, mas que a condução até esse momento foi indispensável em todos os casos, né? Então, enfim, acho que é tudo um pouco disso. É um pouco como você servir um banquete para o seu leitor, é um pouco como você seduzir o seu leitor, é um pouco como você dar um susto no seu leitor, mas preparando ele para isso, né? E cada um escolhe a metáfora que preferir e usa, né? Mas também respondendo a pergunta aqui do quais os elementos, né, que a gente gosta no terror, eu particularmente, essa é a sua opinião, Carolina, o que eu mais gosto, o terror que eu mais gosto, né, o Lovecraft dizia, né, que o maior medo era o medo do desconhecido. E eu discordo por completo do Lovecraft em muitos aspectos. Eu discordo muito do Lovecraft em muitas coisas. Assim. Eu discordo do Bukowski também, eu discordo dessa galera, sabe? E muitos aspectos mesmo. O Lovecraft eu desprezo, na verdade. Né? Não pela escrita dele. A escrita dele é fascinante. Né? Pelo todo o resto, vejo. Exato. Mas eu acho que o maior medo, na verdade, é o medo de si mesmo. Acho que esse é o maior medo.
O maior medo que a gente tem é esse medo dentro de nós mesmos. É isso que eu... E quando eu escrevo terror, até fantasia, eu parto desse princípio em muitos casos, né? Do personagem que tem... Ele pode até não entender isso ainda, mas ele tem medo dele mesmo, tá? É isso que eu... Aí é a minha opinião pessoal. Eu acho que, para não ficar também só um comentário sobre mim mesmo, escolha um tema que você adora e foca nele, né? Então, cada um vai ter um, sabe? O do Lovecraft era o horror cósmico, né? Eu, particularmente, né, tenho isso do horror pessoal, do horror de dentro, né? Do horror próprio. Então, no caso, quando a Carolina escreveu o Nihil, né, teve toda essa temática, né? Tem a neblina, não pode sair. Tá todo mundo enclausurado, tá todo mundo abandonado à própria sorte, sem recursos. E pegou esse fio da meada, esse baluarte, né, e construiu a história ao redor dele. E suponho que seja também um trabalho de você olhar para essa ideia em vários ângulos, em vários aspectos, né? Como você falou, você trouxe vários personagens, né? Uma mãe, um irmão, né? Uma atriz e etc. Então isso eu acho que me ajuda muito, né, também. Enfim, escolha um tema, descubra o tema que faz o coração cantar, né? Ou que te dá nos nervos também, né, de cada um. Siga. O que você acha disso que eu falei, sobre a questão do horror pessoal, o horror de si mesmo, o medo de si mesmo? Eu acho que é por isso que a gente faz tantas escolhas erradas, assim, porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, porque é assustador. É assustador quando eu falo assim, tipo, eu penso isso aqui. Se eu tivesse poder, talvez eu fizesse isso aqui, né? Ou se eu pudesse não carregar nenhuma consequência sobre os meus atos, o que eu seria capaz de fazer, né? Então a gente, o medo de olhar para dentro de si mesmo, de encarar o espelho, né? Ele é muito presente na nossa vida. Eu acho que é um dos mais difíceis de a gente trabalhar, né? Na literatura. Porque ele é extremamente subjetivo. É estranho porque ele é palpável, ele é concreto, mas ele é subjetivo porque como que a gente transcreve para a realidade sem ficar panfletário, sabe? Sem ficar tipo, ele encarou a si mesmo, sabe? Sem ficar desse jeito, né? O pessoal tá brincando aqui com o trecho que eu brinquei do cara na Paulista, né? Será que isso que ele tá sentindo, que tá ali por baixo do terno, não foi... Eu posso dizer que é uma culpa? Eu posso dizer que é uma lembrança? Ou será que é a marca, né, de um pensamento que ele teve e por algum motivo aí, a gente vai descobrir, vai criar junto, se alojou nesse lugar. E agora como prata tá escorrendo pelo corpo dele. Então assim, a gente... Né? Então, assim, o que eu gosto, na verdade, é de você utilizar essas figuras que são concretas para falar do que é subjetivo, para não ficar uma coisa panfletária, né? A gente podia falar simplesmente sobre Nihil, né? Podia não ser uma névoa, podia ser um toque de recolher, né? Podia ser outra coisa, mas a subjetividade lida melhor com a gente, né? Eu acho que aquilo assim, quando você percebe, você já tá pego. Quando a gente vai direto ao ponto, o leitor, ele pode negar, né? Mas quando você vai construindo isso de uma forma mais poética, de uma forma mais fantasiosa, a mensagem gruda. Quando a pessoa se dá conta, ela já está dentro de você, você já está refletindo. Eu vou ler mais um comentário e vamos discutir. O Rafael Salles falou aqui: se a Carolina consegue fazer a gente se arrepiar só descrevendo esse trecho do Carnavalista, imagina a narrativa dessa mulher. A Valenca comentou: realmente fiquei vidrada. Obrigada. Esse é o poder de projetar a imagem mental, que podemos usar para o bem ou para o mal. Sim, né? sim. Então, eu acho que no caso da sua escrita de terror, é os dois ao mesmo tempo. Você está fazendo a gente se revirar na cadeira, mas de uma maneira que é muito satisfatória. Acho que esse que é a palavra, satisfatória.
Que bom, que bom. Conta pra gente onde te encontrar, seus arrobas, onde encontrar o seu Catarse, que tá a melhor oportunidade para fãs de terror. Sim. Do começo aqui da década que a gente catarse.me/Nihil. Nihil é Nihil, né? É latim, significa nada. Então, catarse.me/Nihil. Meu Instagram, @Carolina_Mancini_, Carolina Mancini em todos os lugares. Tem meu site, carolmancini.com, que é mais uma forma de organizar tudo que eu faço, tem minhas ilustrações, tem o link para tudo lá. E fica o convite mesmo, para o pessoal entrar no Catarse, ver o vídeo, conhecer a campanha. O Nihil vai continuar em e-book. Quem quiser ler, para ver se curte a narrativa, não me conhece, quer conhecer o trabalho, e aí gostou, vale a pena também comprar o livro, porque no livro vai ter, se a gente bater a meta, o ensaio do Thiago Prada, vai ter um conto extra inédito que só vai ser publicado no livro, não vai para nenhum outro lugar, e um trabalho incrível que o Rafa está fazendo, que é assim, a gente quer que esse livro seja uma obra de arte, visual também, sabe? Uma imersão na arte, com todos os aspectos possíveis. Então, vale a pena, mesmo para quem conhece a história, dar o seu apoio e apoiar a literatura nacional, né, gente? Porque, né, estamos aqui para isso. O bom também do Catarse é que tem várias opções para quem quiser dar apoios diferentes. Então, tem a opção mais básica, mais simples, mas opções também mais completas. Eu peguei a melhor de todas, que eu vou ganhar uma situação sua. É verdade. E, sinceramente, aí também, quando você abrir o Catarse no Rio, você vai ver as opções, você vai lembrar de mim falando, a melhor de todas da ilustração, pega essa. Sinceramente, depois vai ter gente falando, poxa, me arrependi de não ter pego aquela. Eu vou falar, pois é, eu avisei. Então, tá na melhor. E se é que já não acabou, hein? Tem que correr. Eu tô com o Catarse fechado aqui, mas tem que correr. O Rafael só falou que vai ser errado. Tô aqui vendo a live, trabalhando na gravação, inclusive. Esse cara dá o suor dele, o sangue dele, não para nunca, né? O cara é meio multitask, multiuso, tá na live, tá ouvindo a gente, porque ele comentou pra caramba aqui. Não abriu sobre o mural, ele tá de fato participando e consegue ainda diagramar. E eu não conseguiria fazer isso ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa unitalenta. Jamais. Carolina, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela conversa. Bora fazer isso mais vezes também, bora falar mais do que nos assusta, do que nos encanta, do que nos fascina. E obrigado demais pela sua participação, assim, foi uma honra realmente imensurável ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer ser recebida aqui no Mochileiros do Multiverso. Admiro muito seu trabalho, os seus vídeos, o que você faz. Acho que é muito importante ter uma pessoa com essa disposição, com esse fôlego para dar dicas, para explicar, porque como eu falei, várias eu queria ter recebido lá atrás quando comecei. Então é muito importante para a gente, assim, que quer fortalecer a literatura brasileira, focar, né? Focar em divulgar os segredos, o caminho para o pote de ouro, no sentido da arte mesmo, porque esses segredos não podem ficar guardados, né? Eles têm que ser divulgados porque todo mundo cresce junto. Obrigada por ter me recebido aqui para a gente falar da campanha, para a gente falar de terror, para a gente falar nas entrelinhas, para a gente, enfim. Foi um bate-papo incrível, digno de uma mesa italiana no domingo mesmo, assim, gostei muito. Eu ganhei o fim de semana agora, vou passar o resto de semana com o braço assim erguido em comemoração. Caraca! Incrivelmente honrado de ouvir isso, tô sem palavras, né? Mas é recíproco, tá? Tudo é recíproco. Então, obrigado, mil obrigado pra você por tudo. E o 200% tá logo ali. Bora pro 200%. Vai ter mais brinde com 200%, hein? Já tô planejando. E a próxima é 200 também. Então, só vai parar quando chegar na... Muito obrigado e mal mensurável. Para quem está ouvindo até aqui, não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Compartilha o Nihil, o Catarse do Nihil também na rede social. Apoia e compartilha também. Dá o biscoito, dá também o share, que é muito importante também, tá? E estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo mercado editorial e escrita quase todo dia. Então, até o próximo vídeo, até o próximo post, até o próximo bate-papo, até o próximo.
e a gente se barra pelo multiverso. Valeu!